Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 61. Capítulo 411. Fortaleza de Ferro Negro antes do amanhecer era tão sombrio quanto o ferro frio. Apenas as pegadas dos cavaleiros da patrulha permaneciam na muralha. O ar gélido infiltrava-se por cada fresta da armadura e penetrava em seus ossos. O conde Doron, envolto num grosso manto, estava de pé atrás do parapeito, contemplando a planície engolida pela noite. Ele sentia que nada aconteceria naquela noite. Mesmo com o Império em turbulência, encarava cada rodada noturna como rotina, quase como um prazer. Principalmente quando os habitantes da cidade instintivamente baixavam a cabeça ao vê-lo. Aqueles olhos assustados lhe davam uma certa satisfação. Devido à recente luta pela sucessão imperial, Lord Remon havia ordenado que toda a província ficasse em alerta, mas para Doron, a distante província da Rocha Cinzenta era como se estivesse em outro mundo. Ele tinha 5.000 cavaleiros. Quem ousasse se aproximar, acreditava que qualquer inimigo morreria naquele solo negro. Mas o verdadeiro perigo nunca chega da forma como se imagina. A princípio, apenas o som do vento mudou. Doron franziu a testa e estava prestes a chamar um batedor, quando uma luz branca ofuscante atingiu o canto sudeste da muralha, um ponto que os cavaleiros geralmente evitavam. No instante seguinte, uma explosão rasgou o silêncio. Bum, bum. O quê? O coração de Doron deu um salto. Quando o fogo começou, Doron presumiu que fosse apenas uma sondagem, mas a explosão atingiu com uma precisão brutal, como um prego martelado na junta mais frágil. A muralha que protegera a fortaleza de ferro negro por séculos, o baluarte de pedra de ferro negro que jamais se curvara ao destino em meio a inúmeras tempestades, agora tremia violentamente sob o efeito de alguma força desconhecida. O tremor irrompeu das profundezas da alvenaria e irrompeu para fora, como se um gigante estivesse esmagando a parede com punhos enormes. O estrondo levantou nuvens de poeira. Na escuridão, a pedra de ferro negro se partiu em 3 fendas. Ataquem! Ataquem! Os cavaleiros desembainharam suas armas e correram em direção às brechas, mas no meio do caminho pararam em uníssono, porque algo aterrador estava emergindo da escuridão. As sombras se moviam em fileiras perfeitas, uma maré negra, para então se dividirem em 3 colunas ordenadas que invadiam a cidade. A garganta de Doron se fechou enquanto ele encarava a abertura, tentando decifrar o que era aquilo. Cavalaria pesada. Suas armaduras de ferro não refletiam a luz da noite, e nenhuma tocha as iluminava. Sua origem era impossível de determinar. Que força é essa? De onde veio? Quem se atreve a marchar para a província da Rocha Cinzenta? Doron apertou o punho da espada, com as palmas das mãos suadas. Finalmente, ele viu a armadura da vanguarda, preta como azeviche sem adornos, ostentando apenas um fino risco vermelho na placa peitoral. Ainda nenhuma pista sobre sua identidade. Subam lá e impeçam-nos. Rugiu Doron, desembainhou a espada e desceu a muralha a toda velocidade. Ele saltou para o chão, sua aura de batalha flamejando, uma luz cinza florescendo ao longo de sua lâmina. Um golpe poderoso fez com que 2 cavaleiros que vinham em sua direção recuassem meio passo. O cavaleiro do outro lado levantou a cabeça, seus olhares se encontraram frios, indiferentes. Através de uma abertura na armadura do homem, uma luz azul gelo pulsava. Aquele brilho penetrou pela fenda, gélido e puro, atingindo em cheio a visão de Doron. Foi como se uma marreta tivesse atingido sua mente. Um zumbido preencheu seu crânio. Seus pensamentos ficaram em branco. Aura de batalha azul. Aura de batalha do inverno nórdico. Por um instante, ele até se esqueceu de respirar. Não podia estar aqui. Não podia estar aqui de jeito nenhum. Quando as lâminas se chocaram novamente, o azul gelo subiu pelo metal como uma maré de inverno envolvendo seu braço. O frio entorpeceu seus nós dos dedos. Ele mal conseguia segurar a espada. Não, impossível. A garganta de Doron se fechou, a voz embargada. Cavaleiros do Norte? A 3.000 quilômetros de distância. Como chegaram aqui? E nenhum farol havia sido aceso, nenhum batedor havia relatado nada, nenhum aviso de que um exército estava por perto. Era como se toda a horda tivesse surgido da própria escuridão. O medo que começou na sua espinha subiu rastejando. Estaria ele diante de algum fantasma blindado? O pensamento durou apenas alguns instantes. Os misteriosos cavaleiros irromperam em suas linhas, e ele viu sua guarda pessoal se partir como graveto sob um pesado machado. Sua formação foi desmantelada de forma limpa e sem hesitação. A aura de batalha não significava nada para eles. Seu ímpeto esmagava homens e armaduras na lama. Recuem! Recuem para a fortaleza, gritou Doron, mas sua voz foi abafada pelo choque do ferro. Ele podia sentir isso claramente. A linha de frente não havia sido rompida, havia sido apagada. A cavalaria inimiga avançava pela escuridão, sem gritos, sem suspiros, sem nenhum do caos encontrado em uma batalha normal. Era como se uma legião fantasmagórica do inverno profundo cavalgasse a própria noite. 30 minutos depois. Em apenas 30 minutos, os 1.000 cavaleiros que ele orgulhosamente havia posicionado na cidade foram completamente aniquilados. Mesmo agora, Doron não conseguia parar de perguntar. Como eles ousaram? E como é que eles conseguiram chegar às muralhas em completo silêncio? Parecia que alguma força havia ocultado deliberadamente a chegada deles. Quanto mais pensava nisso, maior era o seu pavor. Com seus cavaleiros em completa debandada, Doron teve que esporear seu cavalo e fugir desordenadamente de volta para o castelo com seus últimos guardas, com os passos inimigos em seu encalço. Ele lançou um último olhar para a cidade atrás de si. Os fantasmas silenciosos do extremo norte estavam engolindo todo lugar. Gritos esporádicos chegavam até nós, indistinguíveis de lamentos de homens ou demônios. O velho Hans encolheu-se em sua pequena padaria, com o corpo rígido como se estivesse congelado. A idade lhe enrijecera as pernas. Ele não conseguia nem se esconder nem fugir. Tudo o que ele pôde fazer foi enfiar sua filha mais nova no tanque no porão, fechar a tampa e sentar em cima. Fique quietinho, pequenino, fique quietinho.
A menina soluçava baixinho lá dentro. Hans tremia ao pressionar a tampa, aterrorizado com a possibilidade de ruídos externos a assustarem demais. Os avisos de Lord Remon ecoavam em seus ouvidos. Os nortistas são bestas, devoradores de crianças que invadem a noite, arrancam bebês dos berços e bebem sangue como se fosse vinho. Ele nunca havia acreditado, até esta noite. Após os últimos gritos do lado de fora se dissiparem, a rua mergulhou num silêncio sepulcral. O coração de Hans disparou. Acabou. Demônios na cidade. Ancestrais dragões, quando me matarem, deixem minha garota em silêncio. Ele agarrou um rolo de massa, tentando extrair coragem daquela arma inútil. Ele sabia que aquilo não faria cócegas em um cavaleiro com armadura completa, mas os desesperados sempre se agarram a alguma coisa, qualquer coisa. Ranger. A porta da padaria se abriu de repente. Hans congelou, prendeu a respiração, fechou os olhos e esperou a lâmina cair. Mas nenhum rugido brutal ou barulho de botas se seguiu. Apenas uma voz jovem e clara. Tem alguém aí, chefe? Hans piscou e abriu os olhos. Na porta estava uma cavaleira com sangue seco na armadura, mas nada parecida com a fera selvagem que ele imaginara. Ela permaneceu ereta, com os olhos claros e a respiração calma. A cavaleira percorreu a loja com o olhar e finalmente fixou-o nele. Estamos requisitando seu forno. O velho Hans quase caiu de joelhos ali mesmo. Se senhora, eu não tenho nada de valor aqui. Somos cavaleiros da Maré Vermelha. A mulher caminhou diretamente até a mesa e pousou o pesado saco que carregava. Um pedaço sólido e pesado. O velho Hans recuou bruscamente, apavorado com a possibilidade de ser algum troféu de batalha destinado a intimidá-lo. Mas a boca do saco se abriu, revelando uma farinha tão fina que brilhava. Farinha refinada? Num ano normal, ele tinha sorte se conseguisse sequer tocar naquilo uma vez. Este é o ingrediente e o depósito. Ela tirou 5 moedas de prata do cinto e as jogou sobre a mesa como se estivesse fechando um negócio. Até o amanhecer, precisamos de 200 pães. Quando estiverem prontos, você receberá o restante do pagamento. O velho Hans ficou estupefato. Recolheu as moedas com as mãos trêmulas. O depósito por si só equivalia a meio ano de rendimentos. Os cavaleiros da cidade sempre pegavam o que queriam e iam embora. Se saíssem sem apanhar, você podia agradecer a sua sorte. Esses demônios do norte não estavam saqueando, estavam pagando. Seus lábios tremeram por alguns instantes antes que ele conseguisse dizer com dificuldade. Vou você mesmo, do norte? O cavaleiro assentiu. Legião da Maré Vermelha, território norte. Lá fora está um caos. Fiquem dentro de casa esta noite. Nós vamos assegurar o quarteirão. Ela não disse mais nada, virou-se, e sua capa roçou a moldura da porta enquanto ela desaparecia na brisa noturna. O velho Hans encarou o saco de farinha branca por um longo momento, com a garganta tremendo. Esses são os demônios devoradores de homens das histórias? Do porão vieram batidas suaves e a voz de sua filha, papai. Hans respirou fundo, levantou a escotilha e atirou de lá. Está tudo bem, pequena. Ele olhou para a farinha e os talheres de prata, e algo frio dentro dele se quebrou por um triz. Talvez, o que veio não sejam demônios afinal. Quando o grande salão da Fortaleza de Ferro Negro resplandeceu com a luz das tochas, ele já não pertencia ao Conde Doron. As faixas nas paredes foram arrancadas e substituídas pela bandeira da Maré Vermelha. O ar ainda carregava o cheiro metálico da batalha, mas uma sensação silenciosa de ordem rapidamente o sobrepunha. Louis Calvino estava sentado no assento elevado, ainda com a armadura, limpando lentamente o sangue de sua espada. Sem pressa, como se fosse uma câmara municipal comum na cidade principal da Maré Vermelha, em vez de uma fortaleza inimiga recém-conquistada. Grey entrou no salão com a armadura chamuscada pelo incêndio na fortaleza interna. Ele ajoelhou-se diante de Louis e murmurou, meu senhor, falhei. Invadimos a fortaleza interna um instante tarde demais. A velha raposa soltou um pássaro do vento. É provável que a notícia do ataque esteja se espalhando. Louis não ergueu o olhar, apenas grunhiu baixinho em reconhecimento. Gotas de suor brotaram na testa de Grey. Aceito qualquer punição que você decretar. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma figura com as mãos amarradas e a boca ensanguentada foi arrastada para dentro por cavaleiros, o Conde Doron. Sem sua armadura, ele cambaleou, mas manteve a cabeça erguida como um lobo velho sem presas, mas que ainda tentava rosnar. Louis, ele rosnou. Você sequer compreende o que fez? Isto é uma invasão. A província de Rocha Cinzenta não permitirá que isso aconteça. O exército do Duque Remon é apenas... A mão de Louis parou de polir. Relaxa, Grey, disse Louis, ainda sem levantar os olhos, com a mesma calma de quem comenta sobre o tempo. Por que você está se preocupando? A província de Rocha Cinzenta é vasta. Nunca esperamos ficar escondidos para sempre. Ele embainhou a espada longa e finalmente lançou um olhar para Grey. O primeiro quarto da mordiscada silenciosa está completo, suficiente. Grey ficou paralisado, percebendo que Louis estava deliberadamente lhe dando uma lição. Seu potencial de ki de batalha era inferior ao dos monstros Saco e Vaio. Mas o serviço de inteligência já havia emitido uma avaliação incomum, forte aptidão geral. Assim, antes da campanha, Louis o convocou, prendeu o distintivo de vice-presidente em seu ombro, com a intenção de preparar um sucessor para Lambert. A partir daquele instante, Grey ficou tenso, apavorado com a possibilidade de trair aquela confiança. Ele permaneceu ereto como uma estátua, memorizando cada palavra, ordem e hábito de Louis. Seu talento não era deslumbrante, mas Louis lhe entregou o cargo de vice-líder, colocando-o em um caminho completamente diferente. As palmas das mãos de Grey suavam, sua voz era firme, entendido. O rosto de Doron passou da fúria à perplexidade enquanto ouvia. Que mordiscadas você está falando? Louis levantou a mão e estalou os dedos. Muito barulhento. Levem-no para fora e decapitem-no. Os olhos de Doron se arregalaram como se tivessem sido atingidos por um raio. Não. Sou nobre. Por lei posso pagar o resgate.
Um cavaleiro o amordaçou e o arrastou para longe. Botas rasparam o chão, deixando um rastro de pegadas caóticas. Louis nunca lhe dirigiu um olhar sequer. Sangue nobre? Resgate? Sem importância para a Maré Vermelha na véspera de um ataque relâmpago. O medo valia mais do que um prisioneiro. Louis caminhou até o mapa maior da província de Rocha Cinzenta que estava na parede. A chama da vela tremia, estendendo sua sombra por uma grande distância. A vasta extensão de Rocha Cinzenta parecia uma laje de ferro fria à luz da fogueira, mas aos olhos de Louis já era um território de caça dividido em quadrados por linhas vermelhas. Ele ergueu a mão e roçou a borda do mapa. De acordo com o plano original, ele deveria primeiro estabilizar o norte, estocar grãos, expandir o exército, construir portos e estradas, e deixar que a Maré Vermelha se tornasse o titã do norte do império. Mas o sistema de inteligência reescreveu tudo. Naquele amanhecer, algumas linhas na tela de luz o lançaram diretamente na guerra. O Duque Raymond havia sido arrastado para um turbilhão de sucessão, puxando 70% de sua força principal e todos os cavaleiros da morte sangue de dragão em direção à capital imperial. A província de Rocha Cinzenta havia se tornado uma casca vazia. Esta poderia ser sua única chance de possuí-la. E se ele esperasse que Raymond se entrincheirasse na capital e recuasse, o norte provavelmente seria seu primeiro alvo. Esperar significava morte. Atacar o inimigo enquanto ele estivesse doente. A ponta do dedo de Louis deslizou pelo mapa e parou onde 3 linhas vermelhas finas convergiam. Essas foram as 3 marchas fantasmas do exército da Maré Vermelha. Guiados por informações de inteligência, eles evitaram patrulhas e postos de vigilância, infiltrando-se por estradas secundárias, trilhas na floresta e leitos de rios, engolindo silenciosamente um quarto do território. Ele expirou suavemente. O sigilo nos levou longe o suficiente. Agora Grey entendeu. O Lorde nunca se importou se eles fossem descobertos, ele estava simplesmente calculando o ponto de virada ideal. Louis se virou com um olhar calmo e resoluto. Já que a notícia se espalhou, disse ele, pressionando a mão sobre uma cidade no centro do mapa, vamos abandonar o modo furtivo. Ele retirou a luva e a fechou lentamente em volta do cabo da espada. A luz de velas brilhou em seus olhos, traçada numa fina linha de intenção assassina. A partir deste momento, ataque total. Capítulo 412. Os primeiros dias após a queda de Cidade de Ferro Negro foram ainda mais tranquilos do que a noite da batalha. Choveu 3 vezes e as nuvens escuras pairavam baixas. Ocasionalmente, ecos de botas de ferro batendo no chão vinham do interior das ruas, desaparecendo rapidamente nas esquinas dos becos. Moradores famintos se amontoavam em suas casas precárias, com as trancas das janelas bem fechadas e as frestas das portas entupidas com tiras de pano. Quando as crianças choravam, as mães tapavam a boca, os idosos recitavam orações ao ancestral dragão, mas não ousavam emitir um único som. Eles esperaram, esperando que aqueles demônios devoradores de homens das terras do norte começassem a saquear, sequestrar e incendiar. Esperando que as ruas se enchessem de cadáveres, esperando que suas portas fossem arrombadas. Mas nada aconteceu. Passaram-se mais 2 dias antes que alguém, faminto além da conta, trêmulo, abrisse a porta apenas uma fresta. Eles pensavam que viriam ruas cheias de sangue e cenas caóticas de saques. Em vez disso, foram recebidos pelo cheiro de terra úmida e água da chuva. As ruas estavam excepcionalmente limpas. As manchas de sangue deixadas pela feroz batalha de alguns dias atrás haviam sido lavadas pela chuva. Nenhum cadáver podia ser visto. Apenas os vestígios de valas preenchidas, contando silenciosamente o que havia acontecido ali. Mais adiante, vários soldados com ponchos pretos patrulhavam as esquinas. Eles usavam um chamativo tecido vermelho com estampa de sol nos braços. Seus passos eram ordenados e seu olhar, direto. Ao passar por lojas, eles até se afastavam para evitar as prateleiras dilapidadas colocadas nas entradas, com medo de chutar alguma coisa. São nortistas, alguém murmurou atrás de uma porta. Ninguém respondeu, mas mais frestas na porta foram silenciosamente abertas um pouco mais, até que a primeira baforada de fumaça da cozinha subiu da praça. Na praça central da Cidade de Ferro Negro, mais de uma dúzia de grandes panelas de ferro estavam enfileiradas. O fogo era mantido baixo, mas queimava de forma constante. O vapor branco subia das bordas das panelas, carregando o aroma de carne salgada e vegetais secos, e se espalhava por todos os becos com o vento. Para financiar a guerra deste ano, Raymond havia arrecadado impostos antecipadamente. Muitas famílias na província de Rocha Cinzenta já haviam coletado tudo o que era comestível. Até mesmo os ratos estavam se tornando difíceis de capturar. Naquela época, esse mingau espesso, misturado com carne salgada em cubos, vegetais secos e farinha finamente moída, era mais precioso que ouro para muitos. Algumas crianças não conseguiam resistir à tentação de se agarrar aos parapeitos das janelas, babando. Nesse instante, o som de um gongo ecoou da praça, rompendo com clareza o silêncio sepulcral da cidade. Clong, clong, clong. Um soldado da Maré Vermelha parou diante dos potes, segurando um gongo, e gritou bem alto, por ordem do Conde Louis das Terras do Norte. Abram celeiros e distribuam comida. Todos os moradores desta cidade formem fila para recebê-la. Uma concha para as crianças, 2 para os adultos. A voz era alta e cada palavra era clara, audível até mesmo nas entradas dos becos mais remotos. O silêncio dentro das casas foi se dissipando aos poucos. Será que isto é uma armadilha? Se eles realmente quisessem nos matar, por que se dariam ao trabalho de fazer mingau de arroz? Alguém engoliu em seco, reuniu coragem e caminhou cautelosamente em direção à praça com toda a família.
No início havia apenas algumas dezenas de pessoas, mas assim que viram aquela longa fileira de panelas de ferro de verdade, não conseguiram mais se afastar. A fome os encorajou e dissipou as últimas reservas que possuíam. As pessoas erguiam tigelas de madeira, com as mãos tremendo como folhas ao vento, mas mesmo assim estendiam a mão. O soldado pegou uma colherada de mingau espesso. Quando o aroma fumegante atingiu seus rostos, os olhos de várias crianças ficaram vermelhos instantaneamente. Após a primeira mordida, muitas pessoas ficaram atônitas. Já fazia muito tempo que não comiam algo tão saboroso e não uma sopa aguada para encher o estômago, mas comida de verdade que pudesse aquecer a barriga. Alguns não se importaram com o calor e devoraram a comida. Outros pararam no meio da refeição, cobrindo repentinamente o rosto, com os ombros tremendo, sem saber se estavam chorando ou rindo. O menininho magricela estava deitado nos braços da mãe, com um pedaço de legume seco intragável na boca, murmurando: "Isso é, para nós?" Sua mãe não respondeu, apenas o abraçou com mais força. Naquele instante, o aroma do mingau espesso parecia iluminar toda a cidade de ferro negro. E havia um programa para depois da refeição. Ao lado do quiosque de mingau, uma plataforma de madeira temporária havia sido erguida. Várias pessoas, amarradas firmemente, ajoelhavam-se na plataforma com trapos enfiados na boca, os olhos cheios de terror. Alguns os reconheciam como coletor de impostos do Conde Doron, os cavaleiros da segurança da cidade e vários líderes valentões que costumavam causar tumulto nas ruas. A multidão na praça ficou subitamente em silêncio. Eles não sabiam o que aconteceria a seguir. Um cavaleiro da Maré Vermelha subiu na plataforma de madeira, desenrolou um documento e examinou a plateia abaixo. O primeiro, disse ele, apontando para o cobrador de impostos. Cobrador Jimmy, no mês passado o senhor aumentou a taxa de imposto em 20% sem autorização, e o excedente foi todo para o seu próprio porão. A família do velho John, da ferraria da Zona Oeste, não conseguiu pagar o imposto, e o senhor levou o filho dele a acabar com a própria vida. Isso é verdade? O cobrador de impostos balançou a cabeça freneticamente, emitindo gemidos abafados. O cavaleiro da Maré Vermelha não tinha pressa. Onde está a pessoa? Alguém do fundo da multidão foi gentilmente empurrado para a frente. O velho John, de cabelos brancos, avançou trêmulo. Ele já deveria ter morrido sob a corda há muito tempo. Mas os homens da Maré Vermelha haviam desmontado aquela viga a tempo. Ele ergueu os olhos, e ao ver aquele rosto na plataforma, seu corpo inteiro estremeceu. É ele. Naquele dia, foi ele quem trouxe soldados à minha casa para confiscar nossos pertences e levou meu filho à morte. Os olhos do velho John estavam vermelhos. Eu disse que não tinha dinheiro, e ele disse que para cada moeda de cobre que faltasse, uma pessoa morreria. Sussurros abafados se espalharam pela praça. O público claramente sabia disso. O cavaleiro da Maré Vermelha então apontou para o cavaleiro da segurança. O cavaleiro da segurança O'Neill levou à força a filha do moleiro. Depois ele chegou a quebrar a perna do moleiro. A testemunha está abaixo. A multidão se dispersou automaticamente. Um homem de meia idade, apoiado em moletas, foi ajudado a avançar. O osso da sua perna não tinha sido colocado corretamente e ele fazia uma careta de dor a cada passo. Ele nem sequer ousou olhar para o homem na plataforma, apenas se voltou para o palco de madeira e se ajoelhou com dificuldade. Eu imploro. Sua voz tremia, eu imploro que lhe façam justiça. As mulheres na multidão soluçavam baixinho. Um a um os pecadores foram arrastados para serem sentenciados, e uma a uma, as vítimas se apresentaram para identificá-los. A voz do cavaleiro da Maré Vermelha então ecoou por toda a praça. Nas terras do norte, isso é chamado de crime de saque e crime de assassinato. Ele fez uma pausa. De acordo com a lei das terras do norte, pena de morte. O carrasco avançou e desembainhou a lâmina. Executar. A lâmina reluziu. O sangue espirrou nas tábuas de madeira da plataforma, sendo lentamente lavado pela água da chuva. Após o carrasco recuar, um cavaleiro orador ostentando o emblema da Maré Vermelha avançou, posicionando-se na beira da plataforma onde o sangue ainda não havia secado. Escutem bem, está é a lei das terras do norte e a ordem da Maré Vermelha. Não saqueamos, não queimamos e não tiramos vidas por riqueza, mas qualquer um que se atrever a tratá-los como gado não sairá vivo. Ele ergueu a mão, apontando para os cadáveres ajoelhados em poças de sangue. Essas pessoas tratavam os impostos como seu tesouro particular e o poder como um porrete para brincar com as pessoas. Tal comportamento pode sobreviver em rocha cinzenta, mas na Maré Vermelha não há amanhã. A multidão foi silenciada por sua voz, tão silenciosa que apenas o som da chuva batendo nas lajes de pedra permaneceu. O orador prosseguiu. O Lorde das Terras do Norte, Lord Louis, disse certa vez, deixar os súditos se fartarem ao propósito da existência de um lorde e de um cavaleiro. Quem ousar bloquear o caminho do povo para a sobrevivência estará bloqueando o avanço da lâmina da Maré Vermelha. Vários cavaleiros da Maré Vermelha estavam de pé abaixo, com a cabeça baixa e postura solene, como se concordassem com aquelas palavras. O orador finalmente concluiu. A partir de hoje, vocês não precisam mais se ajoelhar perante o chicote de Remon. Lembrem-se apenas de uma coisa. Sob o governo de Lord Louis, os cumpridores da lei viverão e os malfeitores morrerão. Após terminar, ele deu um passo para trás. Naquele momento, a praça estava tão silenciosa que era possível ouvir até o som das gotas de chuva atingindo as armaduras. Ninguém vibrou, ninguém chorou. Apenas olharam fixamente para aqueles que outrora foram poderosos e importantes, agora estendidos no chão. Inconscientemente, alguém levou a mão ao peito, como se uma pedra que pesava em seu coração há anos tivesse sido repentinamente removida. Alguém ergueu a cabeça delicadamente, como se estivesse vendo a luz em meio às sombras pela primeira vez. Algumas famílias que haviam perdido entes queridos olhavam para os cadáveres. Não havia alegria em seus rostos. Apenas respiração pesada e uma sensação de alívio que surgia lentamente.
Ninguém sabia quem sussurrou primeiro, eles mereciam morrer. A voz não era alta, mas era como uma agulha estourando uma ferida que incomodava a cidade há anos. Logo em seguida, alguém com os olhos vermelhos respondeu, não é injusto. Então uma terceira, uma quarta. Vozes irromperam da multidão, fragmentadas a princípio, depois tornando-se cada vez mais urgentes. Como gotas de chuva caindo na superfície de um rio, atingindo com mais força e densidade. Não é injusto. Eles mereciam morrer. Bom, o povo de Rocha Cinzenta, que nutria ressentimento há muito tempo, finalmente encontrou uma forma de se expressar. Bom, mais aplausos irromperam do meio da multidão, avançando como ondas. Eles ergueram tigelas vazias, bateram com seus bastões de madeira e alguns até se ajoelharam no chão, empolgados. A sombra dos invasores em seus olhos se dissipou naquele instante, substituída pela euforia há muito perdida e pela gratidão quase fanática de ver antigas contas acertadas. Alguém olhou para a figura atrás da plataforma do juiz e sussurrou um nome, Lord Louis. A voz era suave, mas carregava um tremor sutil enquanto o medo se transformava em admiração. O vento lá fora, na varanda do castelo, ainda trazia o frio da noite, mas a praça abaixo já fervilhava. Tochas tremeluziam em meio à multidão densa, sua luz e sombra iluminando inúmeros rostos que estavam excitados, fanáticos e até mesmo embriagados. Louis estava de pé no alto, observando tudo. O vapor subia do chá quente em sua mão, traçando uma tênue névoa branca contra seu perfil. Grey estava atrás dele, seu olhar recaindo sobre as panelas de mingau que estavam sendo servidas lá embaixo, os celeiros abertos e os plebeus ajoelhados na lama, curvando-se diante do exército da Maré Vermelha. Ele não conseguiu evitar sussurrar. O jeito como eles olham para você é mais devoto do que o jeito como olham para um deus. Mas se continuarmos distribuindo comida assim, nossas rações militares vão acabar muito rápido. Ao ouvir isso, Louis tomou um pequeno gole de chá, seus movimentos tão tranquilos como se não se importasse nem um pouco se a comida fosse acabar. Grey, você calculou errado, disse ele calmamente. Essa comida não é minha. Ele ergueu a mão, apontando para os enormes celeiros ao longe, selados pelos soldados da Maré Vermelha, onde o brasão da família Doron ainda podia ser visto nos painéis das portas. Isto é do Conde Doron. Isto é de Remon. Ele se virou, com um olhar tão calmo como se estivesse lendo uma sentença já há muito confirmada. Estou usando a comida de Remon para comprar os corações do povo de Remon. Grey ficou estupefato. Louis prosseguiu, tomar do inimigo e usar contra ele. Este é o método de guerra mais limpo. Os aplausos lá embaixo ecoavam como a maré, onda após onda. Grey hesitou por um momento, ainda preocupado. Mas será que isso tornará as pessoas daqui dependentes? Ou até mesmo, as libertará do domínio de Remon muito rapidamente? Louis balançou levemente a cabeça. Isso não é caridade nem misericórdia. Seu olhar se deteve naqueles rostos entorpecidos pela opressão e pela fome. A cada tigela de mingau e a cada saco de grãos que lhes damos, eles precisam saber claramente de quem estão recebendo. E essa mordida que eles dão é o início da conexão deles conosco. Confiar apenas em matar só vai gerar ódio neste lugar. Eles se esconderiam em becos escuros e atirariam flechas em nós, ateariam fogo à noite, tão incômodos quanto uma nuvem de ratos. Mas se deixarmos que eles se beneficiem, ele ergueu o olhar. Eles tomarão a iniciativa de trabalhar para mim, me informarão as posições do inimigo e torcerão para que Remon nunca retorne, caso contrário. A comida que levaram seria um crime de traição. Grey ficou em silêncio. A voz de Louis baixou, mas carregava uma lógica fria e irrefutável. Tendo comido meu mingau e me visto matar os nobres, eles são meus cúmplices. A partir deste momento, o destino deles está ligado ao meu. O vento passou pela varanda, fazendo ondular uma ponta da capa de Louis. Grey exalou profundamente. Meu senhor, este método se assemelha mais a uma guerra do que a um cerco direto. Louis esboçou um leve sorriso. A guerra sempre foi uma batalha pelos corações das pessoas. Subitamente, ele ergueu os olhos em direção à província de Rocha Cinzenta, com um lampejo de ressentimento no fundo da visão, desgosto pelos anos em que Remon tolerou a devassidão dos nobres. Os nobres daqui estão podres até a medula, sussurrou ele. Seus cadáveres são mais adequados para serem os alicerces desta revolução do que seus nomes. Grey perguntou suavemente. Mas por que não usar o próprio Conde Doron para estabelecer autoridade? Uma luz fraca vinda do painel do sistema brilhou nos olhos de Louis. A posição de Doron é muito alta e ele está muito distante deles. O povo não nutre nenhum ódio específico por ele. Uma execução tão previsível não seria suficiente para estabelecer uma nova ordem. As emoções latentes ainda fervilhavam, não mais como causa após um susto, mas como uma maré inflamada que avançava lentamente pelas ruas. Muitas pessoas se reuniram no portão da cidade. Não estavam em pânico, mas se aglomeraram proativamente em volta da mesa de registro, perguntando se podiam se juntar às equipes de transporte ou ajudar a consertar as estradas. Os artesãos chegaram com suas ferramentas, cada um procurando um lugar onde pudessem contribuir. Alguns refugiados em farrapos também formaram fila no final, tentando cautelosamente conseguir um emprego na área de logística. A disciplina e o sistema de distribuição do exército da Maré Vermelha permitiram que eles vissem, pela primeira vez, uma ordem que realmente os incluía. O motivo pelo qual se aproximaram não foi apenas para se fartarem de comida, mas porque sentiram que finalmente tinham um lugar dentro de uma nova estrutura. Grey não conseguiu evitar murmurar. Eles já estão completamente do nosso lado. O olhar de Louis escureceu ligeiramente enquanto ele dizia lentamente, isto é apenas o começo. Quase todas as cidades por onde o exército da Maré Vermelha passou seguiram essa estratégia. Celeiros foram tomados, registros de impostos foram apreendidos e moradores profundamente ressentidos identificaram proativamente os nomes de seus opressores. E o sistema de inteligência de Louis tornou tudo isso ainda mais fácil. Ele sempre conseguia identificar antecipadamente qual nobre estava acumulando grãos, qual oficial estava desviando soldo militar ou qual valentão havia levado alguém à morte.
Cada punição era como um julgamento preciso, fazendo com que os corações das pessoas se voltassem completamente para a Maré Vermelha. Reg aproximou-se a cavalo. Meu senhor, o poder desta tática é ainda maior do que prevíamos. Nas 2 aldeias à frente, as pessoas já entraram em contato conosco discretamente, mesmo antes do início da batalha. Louis ficou em silêncio por um momento, olhando na direção onde nuvens escuras se acumulavam à frente. A fortaleza da rocha cinzenta se erguia nas profundezas daquelas sombras, como uma besta gigante à espreita em seu covil. Raymond pensa que o poder se baseia no medo, mas esquece que as pessoas à beira da inanição não temem o medo. Para elas, uma tigela de mingau quente é mais digna de lealdade do que qualquer deus. Louis ergueu a mão e acenou levemente. Ordene que todo o exército avance a toda velocidade. O vento agitava as bandeiras da Legião da Maré Vermelha, permitindo que o emblema do sol, símbolo das terras do norte, se estendesse sob o céu da província da Rocha Cinzenta. Antes que Raymond possa reagir, que este território se torne nosso quintal. Capítulo 413. A mansão do governador na capital da província do Sudeste foi temporariamente convertida no centro de comando do novo império. Um aroma intenso de incenso religioso impregnava o salão. O emblema sagrado da igreja da Flor de Pena Dourada cobria quase toda uma parede, brilhando tanto quanto os diversos utensílios dourados empilhados sobre a mesa. As portas do corredor foram subitamente abertas com um empurrão. O quinto príncipe Lampard, que agora se autoproclamava o primeiro imperador do Sacro Império Romano-Germânico, entrou no salão com passos apressados. Não era um pulo desajeitado, mas uma alegria irreprimível que transbordava em cada passo. Duque Calvino. Sua voz ecoou sob a cúpula dourada, seu tom ligeiramente mais elevado. Um milagre. Isto é simplesmente um sinal de Deus Pai. A xícara de chá que o Duque Calvino acabará de erguer tremeu ligeiramente e no instante seguinte, Lampard agarrou seu braço. Foi um movimento vigoroso, fruto de uma excitação incontrolável, carregado de uma urgência em compartilhar sua euforia. O chá derramado em sua manga fez com que o velho duque ficasse atordoado por um instante, mas ele ainda mantinha o sorriso nobre que cultivara ao longo de muitos anos. A voz de Lampard estava um tanto apressada. Você é verdadeiramente um pilar do império. Sem você, a situação atual seria impensável. Duque, essa é a tendência geral. A vontade dos céus está do nosso lado. O sorriso do velho duque vacilou, pois ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que o quinto príncipe estava falando. Ele estava distraído e chateado nos últimos dias. Havia simplesmente muito caos. A província sudeste originalmente seguia o ancestral dragão, mas agora a Igreja da Flor da Pena Dourada estava impondo sua doutrina à força. A nobreza provincial havia sido marginalizada e os bens de sua família estavam sendo confiscados aos poucos. Mas o que ele poderia fazer? Todos aqueles velhos da capital imperial foram enviados para a forca pelo segundo príncipe. Se ele tivesse ficado do lado do quarto príncipe, provavelmente já estaria enterrado em uma vala comum há muito tempo. Agora ele só podia esperar que seu terceiro filho subisse rápido o suficiente dentro da igreja para se tornar papa o quanto antes, de modo a deixar um caminho de sobrevivência para a família Calvino. Pensando nisso, ele forçou um sorriso a se tornar um pouco mais firme. Vossa Majestade, por favor, acalme-se. Posso perguntar o que exatamente aconteceu? Lampard riu quase até a loucura e enfiou um relatório de batalha nos braços. Louis Calvino liderou o exército do norte para o sul e lançou uma guerra relâmpago na província de Rocha Cinzenta. Os dedos do Duque Calvin se contraíram, e sua xícara de chá quase caiu no chão. Lampard continuou a andar de um lado para o outro no corredor, empolgado. O ninho de Raymond foi descoberto. Ha. Aquele velho lobo ainda está preso na capital imperial se achando tal, enquanto o quintal dele já está pegando fogo. O arcebispo próximo tocou no emblema sagrado com um tom grave e significativo, sem a autorização do duque. Como ele ousaria atacar o território do grande marechal imperial? Esta não é apenas uma declaração de guerra contra Raymond, mas também o mais forte certificado de lealdade que a família Calvin apresentou ao Império Oriental. O duque estava sentado ereto como uma estátua bem treinada, mas suas costas já estavam encharcadas de suor frio. Todos acreditavam que essa era uma ordem dele. Mas ele sabia que o lacre de cera na carta que escrevera para Louis provavelmente nem sequer tinha sido rompido. Aquele filho rebelde não tinha vindo para o sul para salvá-lo, muito menos para jurar lealdade ao Império do Oriente. Ele sentiu o cheiro de sangue, sentiu o cheiro da oportunidade e simplesmente a agarrou com unhas e dentes. Quer se tratasse do território de Raymond ou dos alicerces da família Calvin, aos olhos de Louis, tudo não passava de presa. Desde a última tentativa fracassada de aprisionar a Maré Vermelha no sistema familiar usando rotas comerciais, Louis agiu como se tivesse sido completamente apagado da genealogia Calvin. As caravanas de mercadores não passavam mais pela guilda mercantil Calvin, e a rede comercial que originalmente pertencia à família Calvin havia sido pessoalmente desmantelada por ele, estando agora totalmente alinhada com o norte. Ele deixou de atender às ordens da família e também de buscar proteção, como se tivesse jogado o nome Calvin no lixo para sempre. O atual ele era mais como um herdeiro da família Edmund. Ele era como uma fera criada nas planícies geladas do norte, com o olhar fixo apenas nas vastas terras. Mas se ele negasse agora e dissesse a Lampard, eu também não consigo controlar meu filho, o prestígio da família Calvin no Império Oriental ruiria instantaneamente. Ele seria visto como incompetente, mentiroso e inútil para o novo império. O Duque Calvino levantou-se lentamente e apoiou-se em seu cetro e caminhou até o mapa de guerra do Sudeste, apontando com o dedo firmemente para a localização da província de Rocha Cinzenta. Sua voz era calma, como se ele tivesse tudo planejado. Sim, Vossa Majestade, esta foi a minha instrução. Com a força principal de Raymond ausente, se não atacarmos agora então quando? Um brilho fanático surgiu nos olhos de Lampard. Eu sabia. O Duque é realmente visionário.
Como o mal-entendido já havia ocorrido e trazido benefícios imediatos, a velha raposa sabia que tinha que continuar usando esse disfarce. Vossa Majestade me elogia demais. A voz do Duque Calvin era firme e pausada, sem demonstrar qualquer oscilação emocional. Embora aquele rapaz, Louis, seja teimoso, ele tem o sangue Calvin correndo em suas veias. Diante da situação atual, ele sabe em quem se apoiar. Seu tom não continha sequer um traço de culpa. Isto é apenas um elo no meu acordo. Assim que as palavras foram ditas, o Duque Calvino já calculava rapidamente o próximo passo em sua mente. Já que meu filho está derramando sangue na linha de frente, o abastecimento da retaguarda não pode falhar. Vossa Majestade, por favor, libere imediatamente o aço refinado e os cristais mágicos no Porto de Vero que foram apreendidos pela igreja. Quero que sejam transportados para o norte para apoiar o esforço de guerra. Lamparda e o arcebispo trocaram um olhar. Embora não gostassem de ser manipulados pela família Calvin, sob a premissa de que o Rei Lobo do Norte estava seguindo as ordens do Duque, eles não tiveram escolha a não ser concordar. No momento em que ambos assentiram com a cabeça, o Duque percebeu claramente que havia vencido uma rodada, mas isso não o tranquilizou. Mais tarde naquele dia, ele retornou ao seu escritório e fechou a pesada porta. A luz da vela tremeluzia enquanto ele encarava a carta inacabada sobre a mesa, que originalmente tinha como objetivo usar interesses em troca de perturbar o norte. Ele não esperava que Louis pudesse realizar tanto sozinho. Mas após um momento de silêncio, ele aproximou a carta da chama da vela. O pergaminho enrolou-se lentamente e o cheiro de queimado tornou o ambiente ainda mais sufocante. Depois que o fogo se apagou, ele estendeu uma nova folha de papel. A primeira frase que ele escreveu: "Muito bem. Continue lutando, mas não se esqueça de que suas raízes estão no sudeste." Isso foi uma oferta de paz, uma sondagem e um gesto tardio de boa vontade. Lá fora pela janela, a chuva chicoteava como um açoite, batendo com força contra o vidro da torre. Dentro da torre lateral da fortaleza da Rocha Cinzenta, Kyle Remon, vestido com uma armadura preta de meia placa, processava, à luz bruxuleante de velas, os registros de suprimentos a serem enviados para a capital imperial. Ele era sempre calmo e firme, o comandante encarregado do território da família Remon, e seu pai tinha grandes expectativas em relação a ele. Ele acabará de escrever uma frase: "O terceiro lote de vagões graneleiros partirá amanhã." Asterisco baque. Asterisco. Um impacto surdo e abrupto quebrou o silêncio da torre. Kyle ergueu o olhar bruscamente. Um pássaro do vento estava encostado na parte externa do parapeito da janela, suas penas grudadas na pele pela chuva, suas asas tremendo como se tivesse sido derrubado do céu por alguma força imensa. Preso à sua perna havia um tubo de mensagens vermelho, símbolo da mais alta inteligência de emergência, e em seu peito havia um virote de besta quebrado, feito de aço refinado com uma farpa. Certamente não era uma arma que uma pessoa comum pudesse comprar. O coração de Kyle apertou quando ele abriu a janela de repente. O vento frio e a chuva invadiram o quarto, quase apagando a vela. Ele estendeu a mão para pegar o pássaro moribundo e desamarrou o tubo de mensagem. O pergaminho foi desenrolado camada por camada. Estava manchado de chuva e sangue, a caligrafia borrada em sombras ilegíveis. Ainda assim, ele conseguia ver claramente a caligrafia, escrita às pressas e com medo, com dedos que deviam estar tremendo. Ataque inimigo. Exército desconhecido. Armas, capazes de derrubar paredes, barulho imenso. A assinatura estava torta, como se o autor tivesse desmaiado enquanto escrevia. Conde Doron. Kyle ficou paralisado por um instante, sua garganta se contraindo como se estivesse sendo apertada por uma corda. O território de Doron ficava a apenas meio-dia de viagem da fortaleza da Rocha Cinzenta, e o Conde Doron era um dos vassalos mais leais e resistentes de seu pai. A cidade sob seu domínio tinha uma população de mais de 100.000 habitantes. Ele considerava sua defesa inexpugnável e sempre fora conhecido por sua brutalidade. Ele era uma garra do Duque Remon que ninguém ousava provocar. Agora, ele havia enviado um apelo desesperado por ajuda. Impossível. Kyle murmurou para si mesmo. Quem conseguiria tomar o território Doron em uma única noite? Quem ousaria? Quem possui armas tão capazes de destruir muralhas? A luz de velas projetava sombras profundas em seu rosto. Alguém venha. A voz de Kyle se elevou repentinamente, carregada de um pânico incontrolável. A porta foi aberta com um empurrão e o mensageiro entrou apressadamente. Jovem mestre? Soltem os pássaros da tempestade. Kyle falou extremamente rápido. Enviem mensagens para a cidade de Ferro Negro, as planícies férteis e todas as 3 baronias na linha norte. Imediatamente. Perguntem sobre a situação deles, as bandeiras inimigas que avistarem, o número de soldados e os tipos de armas. Eu quero tudo. Sim. O mensageiro levou os atendentes e desceu correndo da torre. As gaiolas dos pássaros foram abertas uma a uma, e os pássaros da tempestade bateram as asas enquanto avançavam contra o vento e a chuva. As 5 horas seguintes foram a escuridão mais longa que Kyle já havia experimentado. Apenas o som da tempestade, a chama bruxuleante da vela e sua própria respiração pesada permaneciam no quarto da torre. 12 pássaros da tempestade voaram para longe, desaparecendo na tempestade distante. Kyle ficou parado junto à janela, com o olhar fixo naquela fenda escura como breu no céu, como se concentração suficiente pudesse fazer um pássaro voar de volta. No entanto, passaram-se 5 horas e nenhum pássaro retornou ao ninho. Era como se aqueles pássaros tivessem voado para dentro de uma boca invisível, sendo engolidos juntamente com o próprio ar. A mão de Kyle, que se agarrava ao parapeito da janela, foi ficando cada vez mais fria. Ele finalmente percebeu o que aquilo significava. Todos os territórios vizinhos haviam caído. Os lords não deixaram de receber as mensagens. Simplesmente não conseguiam mais responder. Quem são eles exatamente?
Sua voz era tão baixa que era quase inaudível, como se estivesse sendo dilacerada pelo vento e pela chuva. A chuva batia com força na muralha externa da torre como tambores de guerra vindos de longe. Kyle já havia enviado vários cavaleiros no meio da noite para investigar os territórios vizinhos, mas mesmo para um cavaleiro de elite em velocidade máxima, a viagem de ida e volta levaria pelo menos 6 dias. Era impossível ter notícias imediatamente. Contudo, no terceiro dia, o som urgente e caótico de cascos ecoou do lado de fora dos portões do castelo, como uma matilha de animais caçados invadindo seu último refúgio. Os guardas abriram os portões nervosamente, e um grupo de remanescentes que fugiam do norte entrou cambaleando no pátio. Kyle desceu apressadamente a escada em espiral de pedra, sua armadura preta de meia placa projetando uma sombra densa à luz da fogueira na parede. Ao entrar no salão, ele viu um capitão cavaleiro da Fortaleza da Rocha Cinzenta encolhido junto à lareira, encharcado até os ossos. Sua armadura era uma mistura lamacenta de preto e cinza, como se ele tivesse emergido de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. Kyle deu um passo à frente, agarrou-o pela gola e o levantou do chão. O que aconteceu? As pupilas do capitão cavaleiro estavam turvas e vazias, como se sua alma tivesse sido engolida por algo na noite. Seus lábios tremeram, e ao ouvir a voz de Kyle, ele voltou repentinamente à realidade, lamentando em voz alta. Acabou. Tudo acabou. Kyle rangeu os dentes. O que sumiu? Fortaleza da Rocha Cinzenta. A voz do capitão cavaleiro estava tão quebrada quanto a corda de um arco arrebentado. Aquela fortaleza que deveríamos defender por 3 meses, desapareceu em 2 horas. Kyle ficou paralisado, quase incapaz de compreender todas as implicações daquelas palavras. A Fortaleza da Rocha Cinzenta não era uma fortificação defensiva comum. Ela se erguia a cavalo sobre a passagem vital entre o Norte Imperial e a província de Rocha Cinzenta como um portão maciço e indestrutível, dividindo todo o norte em lados norte e sul. Era reverenciado dentro do Império como escudo divino. Enquanto ele permanecesse de pé, a província da Rocha Cinzenta jamais seria pisada por um cavaleiro do norte. Mas agora esse cavaleiro lhe dizia, 2 horas? Essa é a Fortaleza da Rocha Cinzenta. 3 camadas de muralhas. Você está me dizendo, 2 horas? O capitão cavaleiro agarrou a cabeça, como se resistisse às imagens residuais de um pesadelo. O trovão estava por toda parte, onda após onda. Eles não tinham escadas de cerco nem arietes. Estavam a quilômetros de distância, empurrando algum tipo de monstro de aço que cuspia fumaça negra. E então as muralhas. As muralhas simplesmente desmoronaram. Sua voz foi gradualmente se fragmentando, como se sua sanidade tivesse sido dilacerada. Kyle respirou fundo para se acalmar, as bandeiras deles. Diga-me que bandeiras eles estavam hasteando. O capitão cavaleiro estremeceu como se atingido novamente por aquela imagem. Vermelho, o emblema do sol vermelho. Todo o céu estava tingido de vermelho, pressionando como uma maré de sangue. O ar congelou. A mão de Kyle afrouxou e o capitão cavaleiro caiu no chão. Mas Kyle ficou ali parado como se tivesse sido atingido por um raio, com o pomo de Adão subindo e descendo. A maré vermelha do norte, Louis Calvino. Todas as pistas convergiram naquele momento, culminando numa lâmina afiada que penetrou violentamente no peito de Kyle. A perda de contato no norte, o estrondo das armas, o avanço silencioso. Tudo isso formava uma verdade clara e desesperadora. É ele. Kyle pronunciou as palavras com dificuldade, como se fossem pedregulhos rangendo. Aquele lobo do norte. Ele sempre pensara que Louis era apenas um senhor local que ascendera por meio de casamentos e sorte, um personagem que poderia ser aproveitado. Agora, esse personagem útil empunhava máquinas de guerra que nem mesmo os cavaleiros conseguiam compreender, destruindo tudo desde os confins da terra até bater a porta da família Remon. A voz de Kyle estava quase embargada. Por que tem que ser agora? Pai, a força principal foi toda redistribuída para a capital imperial. Ele quase tropeçou no enorme mapa militar na parede, traçando com o dedo a rota do norte até a província de Rocha Cinzenta. 3.000 quilômetros, 3.000 quilômetros completos. Sua voz ecoou no salão vazio, misturada com absurdo e medo. Separados por barreiras naturais, por fortalezas, por inúmeros postos de vigia e pontos de controle. É impossível um exército do norte aparecer de repente aqui, impossível esmagar 3 legiões em 3 dias, impossível burlar toda a vigilância. Essas palavras saíram incoerentes de sua boca, como se ele as estivesse dizendo para si mesmo. Quanto mais Kyle repetia as frases, mais percebia que simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Todo o bom senso em assuntos militares desmoronou naquele momento. Um exército tão numeroso e bem equipado surgiu de repente no coração de Rocha Cinzenta sem sinalizadores, sem relatórios urgentes, sem quaisquer rumores, como se tivesse materializado-se do nada. Impossível. O peito de Kyle subia e descia violentamente. O norte não deveria ter esse tipo de velocidade, e é impossível se esconder dos olhos de todos. Por que agora? Ele já não conseguia nem descrever o que temia. Kyle ergueu os olhos, que estavam vermelhos. Rápido. Envie um relatório urgente para a capital imperial. Diga ao meu pai que nossa casa está prestes a ser perdida. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 414. A luz do crepúsculo inundava a torre de vigia da mina do Riacho de Prata, iluminando o charuto requintado que Conde Albert tinha na mão.
Ele acariciou suavemente a textura do charuto, seu olhar percorrendo os beirais da torre e pousando na praça da mina lá embaixo. 2 exércitos estavam atualmente passando o bastão das funções de defesa. Uma delas era uma legião formada pela fusão da Maré Vermelha e do Exército do Norte. Seus uniformes militares negros pareciam a morte sob o pôr do sol. Albert observou aquela cena, com uma emoção indescritível a invadir seu coração. Há alguns meses, ele temia que a natureza implacável da Maré Vermelha pudesse corroer o espírito sanguinário dos homens do Norte. Mas depois de lutar por todo esse caminho, o que ele viu não foram feras domesticadas, mas uma matilha de lobos que entendia de disciplina. Essa mudança o deixou satisfeito, mas também o fez lembrar involuntariamente daquela noite de tempestade, 10 dias atrás, que foi a primeira batalha deles. Foi somente naquele dia que ele percebeu o quão poderosa era a equipe de Louis. A chuva caía como uma cachoeira despencando do céu. Quando os relâmpagos rasgaram o céu, Albert ainda se lembrava de estar parado na lama do lado de fora da fortaleza do Pinheiro Negro, olhando para Lambert ao seu lado com o coração cheio de dúvidas. Louis deixou um garoto ingênuo assumir o comando? Isso foi uma piada de mau gosto. Considerando o terreno da fortaleza do Pinheiro Negro, seria impossível conquistá-la sem enchê-la de vidas, muito menos sem nenhuma baixa. Ele havia até decidido que assim que Lambert demonstrasse falta de liderança, ele mesmo assumiria o comando e lideraria o ataque. No entanto, Lambert não lhe deu essa oportunidade. O jovem apenas olhou para a carta em sua mão, escrita pelo próprio Louis, e então ergueu a mão, apontando para uma seção discreta da muralha no canto noroeste da fortaleza do Pinheiro Negro. Logo em seguida, vários cavaleiros, como sombras surgidas do nada na noite, subiram silenciosamente a muralha. Albert se lembrava muito bem. Ouvia-se apenas um breve som abafado de bestas, seguido por um estrondo, mascarado pelo trovão. Quando a luz da fogueira aumentou, aquela parte da parede já havia rachado e pedras estavam desabando. Naquele instante, ele ficou estupefato. Era como se Louis tivesse desmantelado essa fortaleza de antemão, sabendo qual seção de pedra era de pior qualidade e quais guardas relaxariam em uma noite chuvosa. Um pensamento quase absurdo surgiu na mente de Albert. Se eu fosse o responsável pela defesa da cidade, nem saberia como morri. Ainda mais chocante do que a destruição da cidade foi o comportamento do exército da Maré Vermelha após a invasão. As portas do tesouro foram arrombadas e os cofres com os pagamentos militares ficaram espalhados por todo o chão, uma visão dourada e reluzente. Os cavaleiros do norte avançaram instintivamente para agarrar o dinheiro. Ele não via nada de errado nisso, afinal, o norte era árido e frio, e não havia vergonha em trocar a própria vida por dinheiro. No entanto, ele jamais conseguiu esquecer a visão das costas de Lambert. Parado diante da montanha de riquezas, o jovem comandante da legião não hesitou por um segundo, simplesmente ergueu a mão. Os cavaleiros da Maré Vermelha passaram por eles, e ninguém sequer estendeu a mão para tocar em uma moeda. Naquele momento, Albert ficou paralisado, com a sensação de que seu peito havia sido atingido por um objeto contundente. O que ele pensava ser orgulho nortista pareceu, naquele momento, como uma pele disfarçada sendo arrancada. O que Louis havia cultivado era um tipo diferente de exército, capaz de manter a calma diante de uma montanha de ouro, embora, depois de saber da compensação dos cavaleiros da Maré Vermelha, ele não ficasse tão surpreso. Ele abriu o mapa da província da Rocha Cinzenta. Um quarto da província já havia sido colorido com a tonalidade da legião da Maré Vermelha. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele imaginou uma hipótese extremamente perigosa, se eu fosse vassalo do Semon, ou se houvesse uma guerra civil no norte e eu escolhesse ficar do lado oposto ao de Louis. Imagens passaram pela sua mente uma a uma. Ele sabia muito bem como seria estar do lado oposto. Informações de inteligência não podiam ser escondidas de forma alguma, e todas as operações seriam como papéis espalhados sobre a mesa do oponente. As manobras ocultas que ele preparou não durariam muito tempo antes de serem descobertas. As muralhas da cidade não resistiriam nem ao primeiro alarme contra as bombas mágicas, e quanto aos seus próprios cavaleiros, provavelmente seriam subjugados pela torrente de aço antes mesmo de poderem reagir. A garganta de Albert apertou, e ele chegou a uma conclusão inegável em seu coração. Eu não duraria um dia. Não, eu não duraria nem meio dia. Minha cabeça estaria pendurada em um mastro de bandeira. O tabaco do charuto queimou sem que ele percebesse, até a ponta dos dedos, e Albert estremeceu com a queimadura, voltando abruptamente de suas lembranças. Lord Conde, Lambert entrou na sala, exalando o cheiro de pólvora. A mina do Riacho de Prata foi limpa. Seguindo nossa prática habitual, barracões de mingau foram instalados e o valentão dono da mina está sendo julgado publicamente. Seu regimento de cavaleiros se saiu muito bem desta vez. Albert não conseguiu conter o sorriso, pois não esperava que, no fundo, se sentiria feliz por ser elogiado por alguém de origem humilde e com metade da sua idade. Contendo o frio que lhe invadia o coração, ele disse a Lambert: Lambert, qual é o próximo alvo? É a cidade da Folha Vermelha à frente ou a balsa do Rio Branco? Meu regimento de cavaleiros solicita liderar a vanguarda. Lambert não recusou diretamente, mas simplesmente caminhou até o mapa. Pegou uma caneta vermelha e desenhou cruzes discretamente ao lado de vários pontos estratégicos na linha de frente. Seu tom era firme e cortês. Lord Conde, em qualquer outro dia, eu certamente o apoiaria na liderança. Mas Lord Louis nos lembrou que a situação atual mudou. Albert franziu a testa. As cidades vizinhas estão tão vazias quanto o fundo de um barril de vinho. Meus homens poderiam escolher qualquer uma delas para atacar e ocupá-la diretamente. Precisamente por isso, o inimigo não será mais descuidado. Lambert apontou para os densos pontos vermelhos no mapa. Nossas vitórias anteriores foram construídas sobre um apagão de informações. Eles não sabiam de onde vínhamos nem onde o próximo golpe desferiria. Agora é diferente.
Ele seguiu lentamente pela estrada principal da província de Rocha Cinzenta. Segundo Lord Louis, a informação de que nosso exército entrou na província de Rocha Cinzenta já chegou à fortaleza de Rocha Cinzenta. Kyle Remon certamente reagirá com extrema rapidez. Todos os vassalos estão se encolhendo em direção ao centro. Estão queimando grãos, fechando portões e encurralando trabalhadores nas fortalezas, transformando esses redutos periféricos em cascas vazias, porém repletas de armadilhas. Ele virou a cabeça para olhar para Albert, mantendo o tom cortês. Este é o veredito de Lord Louis. Se tentarmos confiar novamente em ataque surpresa com armas leves, só iremos nos chocar contra a formação de ferro que eles prepararam. Albert ponderou por um momento. Então vamos passo a passo? Derrubando-os fortaleza por fortaleza? Lambert balançou a cabeça, com uma expressão que demonstrava claro respeito. O senhor tem outra maneira de lutar. Ele tirou do bolso do peito uma ordem lacrada com o selo de cera do território da Maré Vermelha e a colocou sobre a mesa. Todo o exército descansará e se reorganizará no local por 2 dias. Alimentem bem os cavalos e contenham a munição. Depois converjam para a rota central. Albert ficou surpreso. A rota do meio? Convergir onde? O dedo de Lambert percorreu todas as fortalezas periféricas, como se estivesse apagando ruídos irrelevantes, e finalmente pousou na enorme fortaleza de pedra no centro do mapa. Fortaleza de Rocha Cinzenta. Ele transmitiu firmemente a intenção de Louis. O senhor nos encontrará em frente ao cânion da Pedra Negra. Todo o poder de fogo pesado estará presente. Depois disso, tomaremos a Fortaleza de Rocha Cinzenta diretamente. O coração de Albert deu um salto. Tomando Fortaleza de Rocha Cinzenta em linha reta, aquele era o antigo ninho que a família Remon administrava há centenas de anos, o símbolo do orgulho do Oeste. Em seu mundo, aquele lugar jamais seria algo que qualquer exército pudesse tocar. Albert olhou fixamente para aquela rota de marcha reta, sentindo algo se acender em seu peito. Seu sangue começou a ferver. Afinal, ele também era um nortista, e a vontade de batalha que corria em seus ossos estava despertando. Ele murmurou, um ataque frontal direto? Lambert endireitou a postura como um verdadeiro oficial, sim, de frente. Este é o mandamento do Senhor, e é algo que podemos cumprir. Albert deu uma gargalhada sonora, um riso repleto de espírito heróico. Ótimo! Quando chegar a hora, não me impeçam. Eu serei a vanguarda. O céu sobre a fortaleza de Rocha Cinzenta estava tão sombrio quanto um bloco de chumbo, mas o centro de inteligência militar estava bem iluminado. A sala de pedra selada tão abafada que mal se conseguia respirar. O mapa gigante de toda a província de Rocha Cinzenta estava pendurado na parede, repleto de bandeiras coloridas que marcavam as principais estradas e cidades. Há meio mês, eles eram símbolos do controle da família Remon sobre a ordem. Agora, eram como uma pele sendo cortada aos poucos por uma faca. Kyle Remon estava diante do mapa, com o rosto pálido e sem sangue. Relatório. A pesada porta de ferro foi aberta com um empurrão e um mensageiro entrou cambaleando. Ele se ajoelhou sobre um joelho, ofegante, com a voz rouca, mas esforçando-se para permanecer clara. A balsa do Rio Branco caiu. O exército do norte não construiu uma ponte. Improvisaram uma ponte de pontões durante a noite. Os defensores nem sequer deram o alarme. Foram apanhados enquanto comiam e foram todos capturados. Um murmúrio de sussurros preencheu a sala secreta. A correnteza naquele trecho do Rio Branco era forte. Por uma questão de bom senso, qualquer um que quisesse atravessar o rio teria que reunir madeira, pregos e artesãos com antecedência, e a rota de marcha seria óbvia à primeira vista. Mas o exército do norte era como uma estrada que brotava do nada na superfície do rio, alcançando silenciosamente a margem. O pomo de Adão de Kyle se moveu, mas ele não disse nada, apenas levantou a mão e pressionou com força a pequena bandeira da família que representava o Rio Branco no mapa. Aquela bandeira tremeu levemente, e ele pareceu ouvir o som de algum suporte se rompendo. Relatório. Um segundo mensageiro caiu de joelhos com a voz embargada. O barão da cidade da Folha Vermelha abriu os portões e se rendeu. Kyle ergueu os olhos, o olhar frio. Qual o motivo da rendição? Os nortistas invadiram a mansão do barão à noite. Não lhe fizeram mal algum, apenas amarraram seu único filho à sua frente. O mensageiro engoliu em seco. A criança foi erguida na muralha da cidade para que toda a cidade a visse. O barão desabou no mesmo instante e tomou a iniciativa de entregar as chaves da cidade. Alguém exclamou boquiaberto. O exército do norte conseguia mesmo encontrar o osso mais mole de uma cidade com tamanha precisão e depois quebrá-lo para que todos vissem. Kyle apertou os dedos com mais força e disse em voz baixa, içar também a bandeira da cidade da Folha Vermelha. Relatório. O terceiro grito quase abafou as batidas do coração de todos. O regimento dos Cavaleiros da Muralha de Ferro encontrou a vanguarda inimiga nas planícies. O mensageiro apoiou-se com as 2 mãos no chão, a voz rouca. O exército inimigo está avançando com uma espécie de monstro de aço que cospe fumaça. Nossos cavaleiros tinham acabado de iniciar sua carga, e antes mesmo de fazerem contato, foram dizimados em fileiras. Nem mesmo uma peça inteira de armadura pôde ser recuperada dos cadáveres. Aquilo não foi uma batalha, foi um massacre. Seguiu-se um momento de silêncio absoluto, com apenas o leve som do carvão a estalar na braseira. O regimento de cavaleiros da Muralha de Ferro era o orgulho da província da Rocha Cinzenta, um dos poucos ases que restavam a Remon, com armaduras pesadas e escudos espessos. Eles nunca haviam sofrido uma perda em uma carga frontal. Agora, eles tinham sido transformados em carne moída à distância, nas planícies. Kyle olhou lentamente para o mapa inteiro. A pequena bandeira da balsa do Rio Branco havia sido removida, a marca ao lado da cidade da Folha Vermelha havia sido borrada, transformando-se em uma mancha cinza sem vida. E a planície onde o regimento de cavaleiros da Muralha de Ferro estava estacionado havia sido fortemente circulada com tinta vermelha. Aqueles círculos vermelhos balançavam à luz de velas, como se algo estivesse a espreitar por baixo do papel.
Seu dedo parou no centro do mapa, as pontas dos dedos tremendo levemente. Como pode ser assim? Kyle falou com uma voz baixa e rouca. Os passos do inimigo seguiam uma rede invisível, cortando as comunicações, apreendendo balsas e destruindo as forças móveis passo a passo. Era como se eles já conhecessem bem aquela terra, cada linha de suprimentos, cada armazém e os hábitos de cada unidade de cavalaria. Subitamente, ele teve a ilusão de estar sendo observado de cima, de um lugar elevado. Todas as defesas que ele pensava estarem escondidas, os pontos secretos de armazenamento de grãos e as rotas de fuga alternativas, não tinham qualquer disfarce diante daqueles olhos invisíveis. Temos infiltrados, e muitos deles. Kyle ergueu a cabeça, sentindo o peito sufocantemente apertado. Quando exatamente começou a infiltração? Pensávamos que controlávamos a província. Mas aos olhos dele, isso não passa de um campo de trigo maduro. Já está decidido qual parcela colher primeiro e qual um pouco mais tarde. Os mensageiros permaneceram em silêncio. Ninguém ousou responder. Kyle deu um passo para trás lentamente, olhando para o mapa cheio de buracos, sentindo um arrepio que nada tinha a ver com o campo de batalha. Não era medo das lâminas do inimigo, mas do controle quase onisciente do oponente. Louis Calvino. Aquele nome ecoava em sua mente repetidamente, e a cada repetição, a pressão aumentava. Ele cerrou os punhos, apenas para descobrir que não conseguia nem mesmo distinguir qual parte do mapa deveria atacar. Nesse caso, a única coisa que podia ser movida era o terreno. Ele fechou os olhos e respirou fundo, e no instante em que os abriu, não havia mais hesitação, apenas a crueldade de estar encurralado. Já que não conseguimos deter esse lobo, faremos com que ele não consiga avançar. A voz de Kyle era baixa, mas carregava uma fria determinação. Os monstros de aço podem ser fortes, mas são pesados e dependem de estradas. A lama pode engolir carroças e cadáveres podem atrasá-los. Enquanto essa estrada se tornar um pântano e uma vala comum, eles não conseguirão passar. O ajudante ficou estupefato. Jovem mestre, o senhor quer dizer. Kyle ergueu subitamente o olhar, socando a mesa com tanta força que o mapa tremeu. Queimem todas as aldeias do norte. Assim, eles também ficarão sem suprimentos. A luz da fogueira dançava em suas pupilas. Então, conduzam todos os refugiados para aquele único caminho necessário, independentemente de serem idosos, fracos, mulheres ou crianças, empurrem-nos todos para lá. Deixem que aquela estrada se torne um inferno pantanoso. O rosto do ajudante empalideceu. Jovem mestre, isso desencadeará uma revolta civil em larga escala. Então matem-nos, rugiu Kyle. Matem imediatamente qualquer um que ousar resistir. Eu não quero ordem, eu quero tempo. Ele apontou para a larga estrada que levava ao coração do país no mapa, rangendo os dentes. Quero que a carne e o sangue, as bagagens, o gado e os pertences destruídos de dezenas de milhares de pessoas preencham essa estrada. Que apodreça, que fique escorregadia, que cheire tão mal que os nortistas mal consigam respirar. Quero que os monstros de aço de Louis sejam incapazes de se mover um centímetro se querem um mar de cadáveres e lama. O ajudante recuou e não ousou discutir mais. Após a ordem ser dada, a província da Rocha Cinzenta iniciou uma migração infernal. Os telhados das aldeias foram incendiados e as chamas formaram uma linha vermelha aterradora no céu noturno. Pessoas em prantos foram levadas para a estrada principal. O choro de bebês, os gemidos de idosos caindo e os mugidos apavorados do gado se misturavam. A estrada estava bloqueada, transformada num torrente intransitável de carne e sangue. E Kyle estava em uma plataforma elevada, observando tudo friamente, como se estivesse verificando se uma arma rudimentar, porém eficaz, havia começado a funcionar. Louis, murmurou ele friamente, foi você quem causou a morte deles. Se você ousar vir para o sul, eu ousarei fazer com que toda a província da Rocha Cinzenta seja enterrada comigo. Venha então, vamos ver se você, o rei do norte, ousa abrir caminho à força, ou se será arrastado até a morte no meu mar de lama. Kyle olhava para o horizonte, sentindo como se seu peito estivesse cheio de um pedaço de ferro em brasa, queimando tanto que ele não conseguia respirar. Ele ignorou a tragédia que ocorria no vale abaixo e voltou-se para a fortaleza da Rocha Cinzenta, não muito distante. Se o pior acontecesse, a fortaleza da Rocha Cinzenta não era conquistada há mais de 600 anos. Ele precisava mantê-la a qualquer custo. Capítulo 415. O início da manhã na província de Rocha Cinzenta trazia um frio úmido. A chuva forte era implacável, as gotas batendo com força na carruagem em movimento com um baque surdo e rítmico, soando como alguém marcando um ritmo constantemente. A carruagem avançava lentamente pela estrada oficial enlameada, as rodas passando pelas poças d'água enquanto uma leve sensação de solavanco a percorria repetidamente. Louis acordou em meio a esse balanço familiar. Ele não se sentou imediatamente, simplesmente abriu os olhos e fez um leve gesto com a mão direita no ar. Zumbir. Um zumbido fraco se espalhou pela estreita carruagem. Uma tela de luz translúcida de um azul pálido como uma cortina fina sendo aberta, flutuava silenciosamente no ar. Atualização diária de inteligência completa? Choque na capital imperial. O segundo príncipe Karin capturou o salão dos ministros e se coroou imperador. O olhar de Louis deteve-se nessa frase por apenas um instante. Ele é ainda mais impaciente do que eu esperava. Pensar que ele não se autoproclamou regente, mas sim imperador. Que interessante. Não houve muita agitação em seu coração. Ele simplesmente proferiu um julgamento calmo. Afinal, a paciência de Karin havia se esgotado. Ele não havia trilhado o caminho da regência, não tentará influenciar as atitudes dos vários nobres e não tentará manter aquela camada de decoro em ruínas. Ele pulou todas as etapas intermediárias e colocou a coroa diretamente em sua própria cabeça. Isso era bom, pelo menos para ele, não eram más notícias.
Se o Império ainda tivesse um regente com poder real em suas mãos, a situação seria muito mais problemática. Teria se tornado uma ação direta de contenção por meio de cordas. Como esperado, sussurrou Louis para si mesmo. Um imperador louco e um ministro poderoso no comando do exército. As águas da capital imperial estão agora completamente turvas, conferindo ainda mais legitimidade às minhas ações subsequentes. Então ele desviou o olhar para baixo. 2. Kyle Remon incendiou dezenas de vilarejos e cidades do norte, forçando dezenas de milhares de refugiados a bloquear a estrada principal do cânion da Pedra Negra, e posicionou esquadrões disciplinares na retaguarda, com a intenção de usar civis para atrasar o avanço mecanizado do exército do norte. A luz azul da tela refletia em seus olhos, mas não conseguiu provocar nenhuma reação emocional. Kyle. Os dedos de Louis batiam levemente no apoio de braço da carruagem, produzindo um som baixo e nítido de toque, toque. Incendiar aldeias, expulsar pessoas, bloquear estradas, usar a fome e o medo para forçar multidões a avançar e em seguida, usar esquadrões disciplinares para bloquear a rota de fuga. Esse método era verdadeiramente monstruoso. Além disso, embora parecesse cruel à primeira vista, era na verdade uma forma de preguiça, usar vidas humanas como substituto para o pensamento e a estratégia. Usar as pessoas como lama. O olhar de Louis tornou-se ligeiramente mais frio. Você certamente herdou essa arrogância profunda do seu pai, junto com esse toque de bestialidade. Se fosse qualquer outro general enfrentando essa situação, ele praticamente não teria escolha. Recuar significaria entregar a iniciativa. Avançar pela força significaria atropelar milhares de civis. Embora a reputação fosse secundária, o mais importante era que o próprio Louis nunca conseguiria fazê-lo, independentemente de tudo. Essa era uma armadilha mortal que Kyle havia preparado para ele. Infelizmente, essa armadilha mortal era para um oponente que não conseguia enxergar o quadro completo. Para Louis continuou olhando para baixo. 3. 5 toneladas de bombas mágicas de fogo negro foram enterradas nas paredes rochosas de ambos os lados do cânion da Pedra Negra. Devido à forte chuva que causou uma queda na taxa de ignição alquímica, eles foram forçados a mudar para a detonação por fusíveis físicos. Todos os fusíveis convergem na rocha Bico de Águia, no lado esquerdo do topo do penhasco, com 5 cavaleiros jurados da morte responsáveis pela troca manual. Seu olhar deteve-se nessa informação, e então o canto de sua boca se contraiu muito levemente. Devido à forte chuva, o fracasso da alquimia e a mudança para fusíveis físicos fizeram com que todos os pontos de detonação se concentrassem em um único local. Poderia ser uma boa ideia para outra pessoa, mas infelizmente, você deu de cara comigo. Louis sorriu e chegou a uma conclusão em seu coração. 4. Devido ao bloqueio total da estrada principal pela onda de refugiados, o comboio logístico de Kyle não pode recuar para a Fortaleza da Rocha Cinzenta. 300 toneladas de grãos militares de inverno foram descarregadas temporariamente na mina abandonada número 3, à esquerda da entrada do cânion, para servirem de ração para os esquadrões disciplinares, com apenas camuflagem e medidas de proteção simples. O olhar de Louis finalmente se concentrou. Este lote de grãos poderia ser uma informação vital. A tela de luz tremeu levemente no ar antes de desaparecer lentamente, como se nunca tivesse aparecido. Louis fechou os olhos e recostou-se no assento, rapidamente desconstruindo e reorganizando os 4 elementos de inteligência em sua mente. Rapidamente surgiu uma linha narrativa completa. Primeiro, permitir que os refugiados fossem levados para o cânion. O terreno estreito, a lama após a forte chuva, dezenas de milhares de pessoas amontoadas. Elas já não conseguiam avançar, e recuar era ainda mais impossível. Eles se tornariam os obstáculos mais naturais, bloqueando completamente toda a passagem. Então veio a espera, aguardando que ele seja forçado a interromper seu avanço, aguardando que o comboio de suprimento seja forçado a estender suas linhas de batalha, aguardando que as unidades pesadas caiam no caos da lama misturada com a multidão. Finalmente acionando o detonador. 5 toneladas de pólvora negra caem simultaneamente das paredes rochosas de ambos os lados, com pedregulhos e chamas bloqueando o caminho à frente. Aqueles que morressem esmagados não seriam apenas refugiados. Havia também os cavaleiros e exércitos do norte forçados a ir para a linha de frente, e até mesmo aqueles tanques a vapor que não haviam sido totalmente mobilizados. Uma vez presos no desfiladeiro, não seriam diferentes diante de deslizamentos de rochas e incêndios. Uma defesa que aparentava ter como objetivo deter o inimigo, na verdade, utilizava civis e seus próprios cavaleiros disciplinares como moeda de troca numa tentativa desesperada de aniquilação. Louis expressou sua opinião em seu coração. Estúpido e malicioso. Os refugiados ficariam presos no desfiladeiro por causa da fome e também por causa do medo. O medo vinha dos explosivos nos penhascos e dos cavaleiros disciplinares atrás deles. E a fome. Os pensamentos de Louis pararam por aí. Essas 300 toneladas de grãos militares de inverno foram enterradas não muito longe da entrada do cânion, bem diante dos olhos daquelas pessoas que estavam famintas havia vários dias. Contanto que esse medo se dissipasse mesmo que minimamente e fosse momentaneamente substituído pela fome, a situação mergulharia no caos completo. Louis abriu os olhos lentamente. Do lado de fora da carruagem, a chuva forte ainda caía torrencialmente, e a fortaleza da Rocha Cinzenta, ao longe, era vagamente visível através da cortina de chuva. Um plano ousado, porém preciso, rapidamente tomou forma em sua mente. Não foi uma aposta, nem exigiu um milagre. Apenas um corte, seguindo a rachadura que Kyle havia deixado para si mesmo, cortando aos poucos. Ele virou a cabeça e olhou para o cavaleiro da guarda que sempre mantinha uma distância moderada ao lado da carruagem. Vai-o imediatamente esporeou seu cavalo para mais perto e baixou a cabeça em resposta. Meu senhor, chame o Thomas para cá, disse Louis em tom calmo. Agora,
Vaion não perguntou mais nada, apenas acenou brevemente com a cabeça e virou o cavalo, galopando em direção à retaguarda da tropa sob a chuva. O vendaval envolvia gotas de chuva do tamanho de ervilhas que batiam violentamente contra a parede de pedra. A água da chuva escorria pelas fendas da pedra como torrentes descontroladas, encharcando todo o precipício até que ficasse frio e escorregadio. A visibilidade ficou reduzida a menos de 5 metros, e o trovão ribombava e ecoava pelo cânion, engolindo todos os sons mais sutis em seu rugido. Thomas estava deitado de bruços contra a parede de pedra, com as pontas dos dedos agarradas com força a uma saliência rochosa. A água da chuva escorria pela borda de seus óculos de proteção e entrava em suas órbitas oculares, sendo logo repelida com uma piscadela. Ele não ergueu o olhar, permanecendo próximo à superfície da rocha e ajustando lentamente a respiração, deixando seu coração retomar um ritmo controlável. Esse tipo de clima, na verdade, o deixava mais tranquilo. A inteligência do senhor jamais falhou, e a forte chuva que caía diante dele confirmava, um a um, aqueles julgamentos serenos. Nessa umidade, um pavio de alquimia de precisão era como um fósforo molhado. Esqueça a ignição estável, até mesmo uma reação era difícil de garantir. Se Kyle realmente quisesse detonar aquelas 5 toneladas de bombas mágicas de fogo negro, a única maneira seria recorrer aos meios mais primitivos, força humana, corda e ferro. Ao pensar nisso, o canto da boca de Thomas quase se curvou num arco inoportuno, mas ele rapidamente reprimiu o gesto. Thomas não estava sozinho nessa missão. As cerca de 20 figuras que escalavam esse precipício pertenciam aos Cavaleiros da Noite Branca. Tratava-se de um esquadrão especial de cavaleiros, estabelecido pessoalmente por Lord Louis. Eles não possuíam nenhuma designação oficial e não faziam parte de nenhum regimento regular de cavaleiros. Sua própria existência se dava para a execução de missões que não podiam falhar. Cada membro era da elite, selecionado repetidamente entre os diversos regimentos de cavaleiros sob o domínio da Maré Vermelha. Com uma força mínima de cavaleiro extraordinário ou superior, Thomas era o capitão dessa equipe. Em comparação com o poder explosivo e a intensidade da energia de batalha, ele era melhor em avaliar o momento certo, analisar situações e garantir o sucesso de uma missão no menor tempo possível. Nesse momento, eles estavam espalhados pela parede rochosa sem nenhuma formação digna de nota, mas mantinham distância uns dos outros. As armaduras macias que cobriam seus corpos estavam encharcadas, grudadas neles. Todas as fivelas de metal estavam envoltas em couro, e até mesmo sua respiração era deliberadamente suprimida. Não houve liberação de energia de batalha, pois a essa distância, até mesmo uma pequena oscilação desnecessária poderia ser capturada como uma faísca. O esquadrão Noite Branca subiu pela trilha montanhosa, há muito abandonada, usada pelos coletores de ervas. Aquela trilha, originalmente destinada apenas ao uso secreto de moradores franzinos das montanhas, era conhecida por poucos e agora quase havia desaparecido sob a força da chuva. No entanto, os Cavaleiros da Noite Branca pareciam ter memorizado cada ponto de apoio. Cada movimento de mão e cada posicionamento do pé era uma reação instintiva após inúmeros treinos. Eles eram como um grupo de lagartixas agarradas à beira do precipício. Após um período de tempo indeterminado, a inclinação da parede rochosa finalmente se nivelou. Thomas levantou a mão em sinal, e todos pararam simultaneamente. Ele primeiro espiou com metade do corpo, rolou pela borda do penhasco e imediatamente baixou o centro de gravidade, pressionando-se contra a superfície rochosa fria e úmida. O som da chuva era mais agudo aqui, mas também mais caótico. Ele olhou para cima e à distância, a fortaleza de sentinelas estabelecida por Kyle estava brilhantemente iluminada. Mas o alvo deles não estava lá. Thomas desviou lentamente o olhar para a esquerda. Na escuridão, a 1 quilômetro de distância, uma rocha gigante que se projetava para fora como o bico curvo de uma ave de rapina estava firmemente incrustada na borda do penhasco. Essa era a rocha Bico de Águia. Abaixo da rocha, uma luz alquímica tênue e constante era fragmentada em pontos intermitentes pela cortina de chuva. Thomas estreitou os olhos, inclinando-se ainda mais para trás para ter uma visão mais nítida. Era um guincho pesado de ferro preto, firmemente fixado a uma base rochosa. A estrutura do guincho era rudimentar e robusta, com vários cabos de aço grossos enrolados no eixo, suas superfícies revestidas de graxa. A água da chuva escorria pelos cabos, mas não conseguia penetrá-los. Esses cabos de aço eram como uma teia de aranha que se estendia para baixo, desaparecendo nas fendas das rochas abaixo do penhasco. Thomas não precisava olhar para saber o que havia no final delas. 5 toneladas de bombas mágicas de fogo negro. 5 soldados jurados à morte de Greyhawk faziam a guarda do guincho. Eles estavam posicionados de forma uniforme, sem conversar ou fazer movimentos desnecessários. Cada uma era como uma estátua de pedra pregada no lugar, ajustando ligeiramente seu centro de gravidade apenas quando necessário para resistir ao vendaval. Não eram cavaleiros extraordinários, Thomas julgou rapidamente em seu coração. Na verdade, esse tipo de trabalho não exigia força, apenas a necessidade de pressionar no último momento. Ter um cavaleiro extraordinário para realizar a detonação seria, de fato, um grande desperdício. Seu olhar finalmente pousou em um deles. Aquele cavaleiro estava parado bem ao lado do guincho, com a mão direita já segurando firmemente o pino de segurança, mas sem demonstrar qualquer tremor. Assim que ele pressionasse, o guincho se soltaria, o martelo cairia, a espoleta seria acionada e todo o cânion seria lançado aos céus. Thomas respirou fundo e lentamente. A água da chuva escorria de seu queixo, atingindo a rocha e sendo imediatamente engolida pelo som do vento. Ele levantou a mão e fez um gesto curto e claro para trás. O movimento do esquadrão Noite Branca parou silenciosamente neste momento. Todos aguardavam sua próxima ordem. Em seguida, Thomas levantou a mão e fez vários gestos curtos e claros na cortina de chuva. Ignore os outros, priorize o operador do guincho.
Tem que ser um golpe fatal. Ele não pode ter nem meio segundo de chance para pressionar o pino de segurança. Os gestos brilharam e desapareceram na escuridão, mas foram capturados com precisão por cada cavaleiro da Noite Branca. Cerca de 20 figuras responderam rapidamente com sinais de mão e ajustaram silenciosamente seus ângulos a partir de suas posições, cada uma mirando em um alvo. A respiração deles estava reduzida ao mínimo, o kit de batalha ainda adormecido em seus corpos sem qualquer sinal de vazamento, fundindo-se completamente com a noite chuvosa, deixando apenas olhos calmos e concentrados. Nesse instante, as nuvens escuras no céu se agitaram violentamente. Um relâmpago ofuscante rasgou o céu noturno, iluminando a rocha bico de águia e o guincho de ferro negro com uma luz pálida. Logo em seguida, o trovão ribombou e se acumulou no interior da camada de nuvens. Thomas sabia que a hora havia chegado e fez a contagem regressiva em seu coração. 3, 2, 1, bum! Um estrondo ecoou pelo cânion. No instante em que o trovão engoliu tudo, Thomas se moveu. Uma energia de batalha repentinamente surgiu, e sua figura se transformou em uma pálida imagem residual azul. Usando a cobertura do trovão para mascarar o som explosivo da água lamacenta sendo esmagada sob seus pés enquanto ele cruzava instantaneamente uma distância de dezenas de metros. O soldado que jurou morrer e segurava o guincho pareceu notar algo no clarão do relâmpago e instintivamente virou a cabeça. Mas, no fim das contas, sua reação foi um pouco lenta demais. Baque! Uma adaga foi cravada para cima, perfurando diretamente a palma da mão dele e prendendo a mão que segurava firmemente o pino de segurança à alça de madeira do guincho. Antes que o grito pudesse escapar, outra luz fria passou voando. A lâmina cortou a cortina de chuva, abrindo um corte preciso na garganta. O sangue foi rapidamente lavado pela forte chuva quando o corpo do cavaleiro se inclinou para a frente, batendo violentamente contra o guincho, sem nunca mais emitir um som. Quase ao mesmo tempo, os outros 4 soldados jurados à morte de Greyhawk também foram cercados. A luz da lâmina brilhou e desapareceu na cortina de relâmpagos e chuva. Sem rugidos, sem colisões. 4 corpos caíram um após o outro sob a forte chuva, deslizando suavemente sobre o solo rochoso antes mesmo que pudessem dar qualquer aviso. Afinal, esses cavaleiros de elite não eram páreo para os cavaleiros extraordinários. Todos foram derrotados em um único confronto. A crise foi resolvida. Thomas levantou o pé, chutando o cadáver para o lado em frente ao guincho, e seu olhar pousou nos vários cabos de aço esticados. Essa era a carta na manga mais poderosa de Kyle e seu plano mais insidioso. Ele tirou um cortador hidráulico alquímico da cintura e prendeu as mandíbulas na corda guia. Estalo. O primeiro cabo de aço se rompeu ao toque. Estalo. O segundo veio em seguida. Estalo. O terceiro. Perdendo a tensão, os cabos de aço chicotearam para cima e depois caíram rapidamente, como várias cobras mortas decepadas, recuando para a escuridão abaixo do penhasco. As 5 toneladas de bombas mágicas de fogo negro, capazes de destruir tudo, tornaram-se completamente inúteis neste momento. Thomas guardou suas ferramentas e olhou para o céu. A tempestade ainda não havia cessado. Thomas estava de pé na beira da rocha bico de águia, deixando a chuva forte lavar o sangue e a sujeira de sua armadura enquanto olhava para o cânion escuro como breu lá embaixo. Ali dezenas de milhares de refugiados estavam amontoados na passagem estreita, tremendo de fome e medo. E mais adiante, Kyle aguardava com grande expectativa para apertar um botão que já não existia. Capítulo 416. Um aroma misto impregnava o veículo de comando. O cheiro forte do tabaco de baixa qualidade. O odor da lã molhada pela chuva e o frio úmido trazido pelas botas de ferro pisando no chão lamacento pressionavam camada por camada no espaço estreito, causando uma sensação de sufocamento no peito. Vários generais mais velhos do norte estavam encostados nas laterais da carruagem, com a cabeça baixa enquanto fumavam cachimbo. A fumaça subia lentamente sob a fraca luz amarela das lamparinas a óleo, como uma névoa persistente. Do telhado vinha o som constante de uma chuva torrencial caindo com força, um ruído denso e apressado, como se inúmeras pedras trituradas estivessem sendo despejadas de uma grande altura. A porta foi repentinamente aberta com violência por fora. Um vento frio carregado de chuva invadiu o local quando um batedor da vanguarda, completamente encharcado, entrou cambaleando na carruagem, deixando um rastro de água lamacenta sob as solas de suas botas. Ele quase não conseguia se manter firme, mas se obrigou a ficar de pé, não fez continência, apenas respirou fundo 2 vezes rapidamente. Seus dedos estavam brancos de frio, mas seus movimentos não pararam. O batedor desamarrou o tubo de lona impermeável das costas, rasgou o lacre grosseiramente. Retirou um esboço feito às pressas com carvão e estendeu sobre a mesa um relatório urgente amassado e encharcado pela chuva. O papel bateu com um baque surdo no tampo de carvalho da mesa. Relatório. Sua voz tremia. Cânion da Pedra Negra. A estrada está completamente bloqueada. A carruagem ficou em silêncio num instante, e vários generais se inclinaram para dentro ao mesmo tempo. O esboço foi feito de forma rudimentar com linhas desordenadas, mas seu significado era compreendido à primeira vista. A entrada estreita do cânion estava repleta de figuras densas, linhas de carvão sobrepostas em uma massa negra caótica. Aquelas pessoas não usavam armadura, apenas roupas esfarrapadas, desenhadas propositalmente pequenas e desorganizadas. E atrás deles havia várias linhas retas e grossas representando cavalos de frisa e postos de controle temporários. Mais atrás, havia várias silhuetas escuras segurando lâminas. Embora suas posições estivessem dispersas, era evidente que eram muito mais altas. O batedor apontou para aquela área com o dedo e falou rapidamente. O número ultrapassa 50.000. Kyle Remon ordenou que os refugiados fossem levados para o cânion, dizendo que estava providenciando um abrigo de inverno para eles. Ele fez uma pausa com o pomo de Adão subindo e descendo.
Assim que todos estiverem espremidos lá dentro, eles bloqueiam a estrada. O esquadrão de supervisão está logo atrás. Quem recuar, morre. Após um breve e sepulcral silêncio, um som grave quebrou a quietude. Dengue. O conde Alberto socou a mesa de carvalho coberta com um mapa de pele de carneiro. O tampo da mesa estremeceu violentamente e o tinteiro cambaleou, quase caindo. Este velho nobre, que lutara no norte a vida toda, ergueu-se, a barba tremendo de esforço e os olhos vermelhos. Fera. Sua voz era baixa, mas carregada de fúria. Kyle Remon é uma fera sem coração. Ele respirou fundo e continuou a praguejar. Nós, nortistas, somos gente rude. No passado não tratávamos os servos como seres humanos e éramos severos com as requisições de grãos, mas isso porque todos tinham que sobreviver. Mas nunca usamos os idosos, os fracos, as mulheres ou as crianças para preencher o vazio deixado pela lâmina. Isso não é guerra, isso é. O velho parou de falar porque não sabia como descrever um comportamento tão bestial. O nobre nortista corpulento não conseguiu se conter e interveio com um tom apressado e áspero. Já lutei contra bárbaros por território, lutando até que sangue fosse derramado, mas nunca fiz uma coisa tão abominável. Levar dezenas de milhares de pessoas à morte? Que tipo de nobre é esse? Ele cuspiu as palavras, com uma expressão extremamente desagradável. Isso é jogar a dignidade de um nobre na lama para ser pisoteada. Um murmúrio baixo de concordância surgiu na carruagem. Esses homens geralmente falavam de forma grosseira, agiam com dureza e acreditavam na lei da selva. Mas todos tinham um princípio fundamental: nunca usar os idosos, os fracos, as mulheres ou as crianças como escudos humanos. As ações de Kyle estavam ultrapassando esse limite e insistindo com muita força. Alguém rangeu os dentes e sussurrou: a província de Rocha Cinzenta se orgulha de ser um centro de civilização. Eu não esperava que seus corações fossem ainda mais negros do que os nossos, selvagens. Ponto. Assim que as palavras foram ditas, ninguém mais no veículo de comando falou, e o som forte da chuva preencheu o silêncio mais uma vez. Lambert expirou lentamente. Seu rosto estava igualmente sombrio, mas suas emoções estavam deliberadamente reprimidas. Ele estendeu a mão, pegou a caneta e traçou uma linha vermelha marcante no mapa aberto, contornando todo o cânion da Pedra Negra. Um ataque implacável. Ele não levantou o olhar, mas seu tom era excepcionalmente claro. Se nossos tanques a vapor avançarem, não será um avanço, será um massacre. A caneta de carvão batia com força na linha vermelha. E 50.000 pessoas. Haverá gente debaixo dos trilhos, e as aberturas nos trilhos estarão cheias de carne moída. Não conseguiremos entrar de jeito nenhum. Ele olhou para todos. Além disso, a reputação do Exército do Norte de não matar civis será completamente destruída em 15 minutos. Ninguém o contestou. O dedo de Lambert apontou para a lateral do mapa, onde as curvas de nível estavam densamente desenhadas. Desvio. Pegue os caminhos estreitos da montanha a oeste. Os tanques pesados não conseguirão passar e terão que ser desmontados para o transporte. Isso levará pelo menos mais 10 dias. Ele fez uma pausa, baixando um pouco a voz. A fortaleza da Rocha Cinzenta terá esses 10 dias para completar suas linhas defensivas. Até lá, não estaremos atacando, estaremos nos chocando contra uma muralha. E o inverno está chegando, não temos mais suprimentos. A caneta foi colocada de volta sobre a mesa, e a carruagem ficou completamente em silêncio. Apenas a chuva tamborilava no telhado, acompanhada pela respiração abafada da multidão. Isso resultou em um impasse. Kyle simplesmente colocou a consciência no meio da estrada, forçando você a esmagá-la por conta própria. A mão do conde Alberto permaneceu pressionada contra o punho da espada, seus nós dos dedos brancos. Seu peito subiu e desceu algumas vezes, mas ele finalmente a soltou. Mas mesmo que Kyle fosse despedaçado em 10.000 pedaços, isso não resolveria o problema deste cânion. Nesse instante, a porta de madeira do veículo de comando foi aberta novamente. Um vento úmido e frio, carregado de chuva, invadiu o ambiente, fazendo a lamparina de óleo tremeluzir. Louis entrou na carruagem. Ele vestia um uniforme militar preto impecável, com a gola abotoada meticulosamente, e suas botas mal estavam manchadas de lama. Em comparação com a fumaça, a raiva e a umidade que preenchiam a carruagem, ele parecia excessivamente limpo. Em sua mão, ele carregava até mesmo uma xícara de chá preto recém-preparado. Um vapor branco subia lentamente da borda da xícara, criando um efeito particularmente impressionante no ar frio. Ele examinou o grupo, seu olhar percorrendo vários rostos tensos antes de finalmente pousar no esboço a carvão amassado sobre a mesa. O que houve? Perguntou ele num tom casual. Cedo da manhã, e todo mundo parece uma berinjela congelada. Ele olhou para Albert, o canto da boca se contraindo levemente. Conde, sua barba está quase alcançando o céu. Albert deu um passo à frente imediatamente, sem conseguir esconder sua ansiedade na voz. Meu senhor, já viu o relatório do batedor? Aquele louco do Kyle. Ele está usando refugiados para bloquear a estrada. Louis levantou a mão, fazendo sinal para ele parar. Ele olhou para baixo e soprou na espuma da xícara de chá como se estivesse verificando a temperatura, com um tom tão monótono como se estivesse comentando o tempo. Eu vi. Não são apenas dezenas de milhares de pessoas e um pouco de explosivos? Por um instante, a carruagem ficou terrivelmente silenciosa. Vários generais se entreolharam instintivamente, chegando a pensar que tinham entendido errado. Louis caminhou até o assento principal e sentou-se, colocando a xícara de chá sobre a mesa, batendo levemente com a ponta dos dedos 2 vezes. Não há mais necessidade de discutir o desvio. Lambert franziu a testa e não conseguiu se conter, falando. Meu senhor, são dezenas de milhares de pessoas. Não podemos simplesmente passar por cima delas. Louis olhou para cima. Seu olhar ultrapassou a carruagem, como se já estivesse atravessando a cortina de chuva para contemplar o cânion da Pedra Negra a dezenas de quilômetros de distância. Eu sei. Então você não precisa se preocupar com isso.
Ele fez uma pausa, mantendo a voz firme. Enquanto você batia na mesa, eu já tinha enviado pessoas para resolver a situação. Após essas palavras serem proferidas, ninguém mais emitiu qualquer som. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo está resolvido com tanta naturalidade nessa situação, qualquer um aqui a teria questionado imediatamente. Mas quem falava era Louis, o senhor que havia saído do inverno rigoroso passo a passo e jamais havia provado a derrota. E Louis não os deixou mais em suspense. Inclinou-se ligeiramente para frente e sussurrou algumas palavras sobre seu plano. No entanto, a carruagem dava a sensação de que alguém havia prendido a respiração. Vários generais instintivamente se endireitaram, inspirando profundamente o ar frio, mas ninguém disse nada. Eles perceberam repentinamente que esse impasse não existia de fato. Louis terminou de falar e pegou sua xícara de chá novamente. Prepare-se como eu disse. As pessoas que se aglomeravam no cânion da Pedra Negra vinham de lugares diferentes. 3 grandes cidades do norte e mais de uma dúzia de aldeias foram empurradas para cá, camada por camada, pela chuva torrencial e pelo vento frio. Alguns arrastavam carrinhos de mão com rodas quebradas, outros carregavam idosos inconscientes nas costas, e alguns não traziam nada, restando apenas roupas esfarrapadas e encharcadas pela chuva. Antes de recuar, o exército de Kyle destruiu tudo que pudesse sustentar a vida. As casas foram incendiadas e suas vigas desabaram no fogo. Os celeiros foram arrombados e os grãos foram pisoteados na lama. Os poços de água estavam selados ou cheios de carne podre e cinzas venenosas. Com a aproximação do inverno e a chuva torrencial contínua, os civis foram deixados à própria sorte na natureza. E antes mesmo de a viagem começar, outra voz já havia se propagado à frente. Oficiais de propaganda eram enviados a diversas cidades e entradas de vilarejos, trajando armaduras impecáveis e subindo em caixas de madeira ou bordas de poços para ler anúncios. Eles enfatizaram repetidamente uma coisa: os nortistas estavam indo para o sul. Essas pessoas foram retratadas como monstros. Eles devoravam pessoas, não deixavam sobreviventes e tinham como alvo específico mulheres e crianças. Eles afirmaram com certeza que viram tanques do norte passarem por aldeias, deixando apenas ossos esmagados sob as esteiras. Disseram que os cavaleiros do norte pregavam pessoas vivas em painéis de portas por diversão. Cada palavra era dita como se tivessem visto com os próprios olhos. Logo em seguida, um outro caminho de vida foi apresentado a eles. Atrás da fortaleza de rocha cinzenta, já havia sido estabelecido um abrigo de inverno. Havia sopa quente, tendas e médicos no local, contanto que evacuassem suas casas originais o mais rápido possível e atravessassem o cânion da Pedra Negra juntos. Eles poderiam escapar das facas de açougueiro do exército do norte. Para dar a impressão de realidade, os oficiais de propaganda distribuíram certificados de papel com insígnias estampadas no local. Certificado civil de Grey Rock. Disseram a todos que essa era a única prova para entrar no abrigo e a marca que distinguia os bons cidadãos dos espiões do norte. Qualquer pessoa sem este documento será considerada cúmplice. Medo e esperança foram colocados nas mãos da multidão simultaneamente. Aquele fino pedaço de papel foi repetidamente esfregado e alisado por inúmeras mãos, e depois escondido perto do corpo. Era inútil, mas ao mesmo tempo mais importante que a própria vida. Assim, a multidão foi conduzida para frente como ovelhas para um curral, espremendo-se pouco a pouco por essa única passagem em direção a uma saída. O cânion da Pedra Negra não era largo o suficiente para dezenas de milhares de pessoas. Quando o primeiro grupo chegou à seção intermediária, o chão sob seus pés havia se transformado completamente em um atoleiro. O esgoto subia acima dos tornozelos, misturado com excrementos, comida podre e água com sangue. Cada passo exigia esforço para tirar um pé. Assim que alguém parava, era empurrado e perdia o equilíbrio por aqueles que vinham atrás. A chuva era congelante, mas o calor expelido pela multidão aglomerada se transformava em uma camada de névoa branco-acinzentada no cânion. Aquela névoa exalava um odor azedo e impregnava seus rostos. A cada respiração, sentiam como se água suja estivesse sendo despejada em seus pulmões. Eles pensaram que era apenas um congestionamento temporário e que precisariam esperar apenas 1 ou 2 dias para entrar no chamado abrigo de inverno. Havia um posto de controle mais à frente, que supostamente estava verificando identidades. Para impedir que espiões do norte se infiltrassem, eles tiveram que revistar todos um por um. Mas com o passar do tempo, a fila mal se moveu. A cada hora, apenas um número muito reduzido de pessoas tinha permissão para passar. Quem estava atrás não sabia o que acontecia na frente. Só via pessoas desaparecendo ocasionalmente na cortina de chuva. Então se espremiam ainda mais desesperadamente para frente. As pessoas no meio do cânion estavam tão apertadas que não conseguiam ficar em pé nem cair. Não houve gritos. Apenas um zumbido baixo e contínuo. O som de dentes batendo, soluços abafados e a respiração ofegante dos moribundos se misturavam, ecoando pelo cânion. Na penumbra da cortina de chuva, as pessoas se aglomeravam umas contra as outras. Alguns idosos já haviam falecido, mas não haviam caído. Seus cadáveres estavam espremidos entre os vivos, balançando com a multidão de pessoas. Cabeças inclinadas e olhos abertos, embora há muito tempo desfocados. Marta ficou presa no meio deles. Ela era costureira em uma cidade pequena e tinha certa reputação, mas agora não conseguia nem ficar em pé. Uma das mãos protegia desesperadamente a criança de 3 anos que tinha nos braços, enquanto a outra estava apertada contra o peito. Continha um certificado civil de Grey Rock encharcado e arruinado pela chuva. Ela se lembrou de que havia trocado o último saco de grãos de sua família por aquilo. O policial nem sequer levantou os olhos enquanto escrevia, apenas dizendo casualmente: "Com isso, a criança pode beber leite." Marta baixou a cabeça, aproximou a boca do ouvido da criança e repetiu a frase várias vezes. "Aguente firme mais um pouco, o posto de controle está logo à frente. Assim que passarmos pelo posto de controle, haverá leite."
Parecia que ela estava contando uma história para a criança dormir, mas também usando essas palavras para se ancorar. Ela não se atreveu a olhar para o rosto da criança, nem percebeu que o corpinho já havia se tornado assustadoramente leve. Uma confusão repentina começou na frente da fila. Um velho ferreiro, com o rosto coberto de barba por fazer, espremeu-se até a frente. Ele era alto e conseguia ver claramente. Isso não foi uma verificação. Os obstáculos de defesa foram dispostos horizontalmente, os escudos foram erguidos um a um, e atrás deles estavam os soldados com as cordas dos arcos já esticadas. Vocês não estão verificando, rugiu o velho ferreiro, sua voz rasgando o cânion. Vocês não estão nos deixando passar. Mentirosos. Não há abrigo nenhum. A corda da besta vibrou. Asterisco paulada. Asterisco. Um raio entrou pela lateral perfurando sua garganta. O sangue espirrou na chuva e foi rapidamente lavado. O corpo do velho ferreiro foi chutado para o lado, rolando para dentro da vala à beira da estrada, de bruços, e nunca mais se moveu. O oficial supervisor a cavalo olhou para a multidão, com um tom frio e desprovido de emoção, tentando invadir o posto de controle. Este homem é um espião do norte. Recuem todos. Se alguém ousar falar novamente, o resultado será o mesmo. As pessoas que estavam na primeira fila foram forçadas a recuar pelas lâminas. Aqueles que estavam na última fila, no entanto, se espremeram ainda mais para frente porque acreditavam que estavam prestes a passar. Naquele instante, a terra começou a vibrar. Asterisco tum, tum, asterisco. Pesado e rítmico. Como um objeto gigantesco que se aproxima lentamente. O pânico explodiu na retaguarda. Os tanques devoradores de homens do norte chegaram. À frente, estavam as lâminas e os bloqueios do próprio exército. Atrás deles estavam os lendários monstros de aço que esmagavam tudo. No meio havia apenas corpos tão comprimidos que não conseguiam respirar, e estômagos completamente vazios. Finalmente algumas pessoas entenderam. A tal sopa quente nunca existiu desde o princípio. Duke Kyle nunca havia preparado um lugar para eles passarem o inverno. Ele simplesmente os enfiou naquele cânion estreito. Servir de sacos de areia a humanos diante dos monstros. E agora, eles nem sequer tinham espaço para fugir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!